Muito boa noite, estamos aqui novamente para a nossa segunda aula sobre renda extra, como fazer com fundos imobiliários. A gente vai entrar no tópico hoje sobre como você pode receber aí seu primeiro aluguel em menos de 30 dias. Então, boa noite a todo mundo que já chegou, já vê que tem muita gente no chat. Boa noite para todo mundo, não tem nem como eu falar o nome de todo mundo aqui, muita gente. Boa noite, professor Baroni, como estamos hoje? Boa noite, boa noite. Estamos aqui, né, em ritmo de fundos imobiliários, renda extra, Champions League. Vamos em frente. Olha, a gente falou de Champions League ontem, e não é que a Champions League está quente aí. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá. Então, beleza. Como ontem, só queria aqui pedir para vocês confirmarem se vocês estão vendo a gente bem, estão ouvindo a gente bem. Se vocês puderem também mandar aí de onde vocês são, se Marcos, tem de novo aqui pessoas internacionais. defina o que é ver a gente bem, Marcos. É beleza ou é a imagem nítida? A Defina aí. imagem nítida, acho que eu vou aqui. Ah, Se a imagem está nítida, né? Esse é um bom já ponto para esclarecer aqui. explica direitinho, Marcos. O pessoal está confirmando aqui. Então, beleza. Então, vamos antes. Bom, nesse início aqui, como é uma recapitulação, deixa eu colocar. Peraí, que já apareceu onde eu queria. Então, deixa eu só testar O aqui. Rodrigo Colombo já está sacaneando, né? Se for beleza, complica mesmo, viu, Colombo? Não, vou trocar Então, aqui, peraí. se a imagem estiver nítida, já está ótimo. Então, beleza, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só fazer aqui uma recapitulação do que a gente conversou ontem para quem não conseguiu assistir a aula de ontem. Então, a gente explicou um pouco sobre renda extra, o que é aquela renda a mais no seu orçamento, né, no seu planejamento financeiro. Você tem ali sua receita principal, seu emprego. Uma renda extra é realmente, de fato, você ali ter um valor a mais. Pode ser um valor que você trabalha por ele, pode ser uma renda passiva, que foi o outro tópico que a gente teve, que é a diferença entre renda ativa e renda passiva. Sendo renda ativa aquela que você trabalha de fato, gasta seu tempo, investe seu tempo, e a renda passiva é aquele que o dinheiro vem sozinho. Depois a gente explicou um pouco como a renda passiva ela pode te ajudar a otimizar. Então, como você não precisa ativamente trabalhar para conseguir esse dinheiro, você consegue escalar mais isso. Enquanto na renda ativa você tem a limitação aí física e temporal de você conseguir, né? Você só tem 24 horas no dia, então você tem um limite ali para quanto você consegue fazer. E com tudo isso, a gente foi abordando a independência financeira, que é um objetivo. É um objetivo de você ficar tranquilo com o seu orçamento, você ter um planejamento tranquilo, não ter aquele desespero ou viver mal por conta do dinheiro. Você vai ter tudo tranquilo, você gasta com o que você quer, você compra o que você precisa, você não vai ter ali as dores de cabeça com o dinheiro. Óbvio que a gente pode evoluir, a gente teve até aquela discussão do que o professor Baroni colocou sobre liberdade financeira, independência financeira. Então são sonhos, são objetivos que a gente consegue atingir com a renda passiva e uma boa carteira estruturada, um bom planejamento financeiro consegue atingir isso. A gente mencionou também sobre a diferença de juros simples e juros compostos, sendo os juros compostos aquilo que vai potencializar de fato o seu retorno, que são os juros sobre juros. Então você começa ali devagarzinho, vai fazendo seus investimentos, vai montando seu patrimônio, e conforme o tempo vai passando, o efeito dos juros compostos vai aumentando cada vez mais. Então, para quem viu ontem aquele gráfico que tinha uma linha vermelha, fazia uma curva acentuada, os juros compostos são aquela curva, e para aquelas pessoas que têm mais determinação, consistência, dedicação, conseguem atingir isso. E isso é super importante para a gente chegar lá no resultado. A gente vai falar também sobre alguns desses tópicos aqui na conversa de hoje, porque está tudo muito conectado. A gente mencionou sobre a inflação mais caro, é você perdendo o poder de compra, e o objetivo também da renda extra, também da renda passiva e com os fundos imobiliários é te criar ali uma proteção, uma forma de você continuar com o seu patrimônio em ascensão. E por fim, a gente já pincelou no que são os fundos imobiliários, então eu espero que todo mundo aqui na live já esteja por dentro do que é um fundo imobiliário, o que ele é assim conceitualmente, a gente vai aprofundar mais agora nessa aula, e aí este aqui é a nossa recapitulação. Então, basicamente, a gente aprendeu tudo isso. Fiquem à vontade também para mandar perguntas no chat ao longo da nossa aula, que a gente vai respondendo aqui, a gente vai selecionando algumas dúvidas e a gente vai respondendo. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar nos fundos imobiliários. Então, a conversa hoje é fundos imobiliários. A gente vai entender o que você precisa para realmente começar. A gente já mostrou na aula de ontem que você pode começar com pouco. A gente mencionou que tem vários fundos imobiliários na casa ali dos R$10, sendo que a maioria está na casa dos R$100, que é um valor, de toda forma, acessível para o investidor. Então, a gente vai ver o que você precisa fazer para já agora, nesse mês, se você quiser começar a investir. Também a gente vai ver como você consegue fazer e receber essa renda extra com fundos imobiliários, como escolher fundos imobiliários, como montar sua carteira de fundos imobiliários
E também a gente vai te passar alguns primeiros passos, alguns conselhos e mostrar alguns indicadores para você conseguir se atentar. E também vai ter uma parte especial mais para o final, que a gente vai dar uma olhada e analisar uma carteira ao vivo. Então, fiquem até o final, porque a gente tem muita coisa legal preparada para vocês. Prontos lá então, professor? Vamos lá? Hoje é o dia, hein, Marcão? Tem muita coisa legal mesmo. Vamos lá então. Queria começar aqui também mostrando para vocês que a gente está no mercado em plena ascensão. Então, se você olhar 2009, 10, 11, até 2017, até se você quiser considerar 2018 também, a gente era uma comunidade pequena de investidores em fundos imobiliários. Mas ali, a partir de 2019, a gente começou a ter um crescimento muito forte. A gente saiu de 120 mil, mais ou menos, em 2018, em 2017, na verdade, para 1.625.000 em março de 2022. Então, a gente é uma indústria que está crescendo muito. A gente já tem muito investidor aqui, mas se a gente colocar no panorama Brasil, a gente tem muito espaço ainda para crescer, muito espaço para ter investidores entrando aqui nesse mercado. E eu espero que muitos de vocês aqui na live, que não investem ainda, que vocês façam parte aí em breve deste gráfico também, para a gente continuar crescendo. Inclusive, eu queria saber aí quantas pessoas no chat já investem ou não investem, só para ver quem que está aqui na live, para a gente conseguir conhecer um pouquinho mais de vocês. Você quer fazer algum comentário também sobre essa evolução da indústria? Vários comentários, né? O primeiro comentário é que quando a gente começou a investir, né? No caso, eu comecei a investir aqui, poxa, 20 mil investidores, 10, 15, 20, 25, 30 mil investidores. Nessa época aí, 9, 10 e 11, né? Éramos quase nada. Então, aquelas pessoas que discutiam fundos imobiliários era praticamente uma comunidade de amigos, as pessoas que realmente acompanhavam. O mercado fica de lado durante um tempo, principalmente por questão de juros e por questão estrutural também. Os fundos imobiliários, Marcos, nessa época aqui, eles eram muito próximos, muito concentrados no setor de lajes corporativas. E 2012, 13, 14 foi uma crise muito aguda do setor corporativo e isso freou sensivelmente o crescimento da indústria. A Suno nasce aí de 2016 para 2017 e um pilar nosso foi justamente desenvolver a indústria de fundos imobiliários, porque nós sempre entendemos e ainda acreditamos que o fundo imobiliário ele é a porta de entrada do investidor na renda variável, é um ativo que dialoga melhor com o investidor brasileiro que busca geração de renda, e nós trabalhamos arduamente, todo mundo sabe disso, para desenvolver o mercado aqui. E aí veja como o crescimento ele vem exponencial, e aí tem uma outra mensagem aqui importante, de que de 2020 para cá, nós vivemos pandemia, e aumentamos 500 mil investidores, ou seja, a gente aumentou aí praticamente 50% num período de 2 anos, onde estamos em pandemia, né, de alguma forma ainda, né, bem menor, menos intensa, mas ainda estamos. Então, mostra que a gente entrou numa velocidade agora muito interessante, né? E como o Marcos pontuou, por melhor que tudo isso aqui seja, ainda é cedo comemorar. Temos muito para fazer, temos que melhorar a nossa indústria, temos que melhorar ainda mais a transparência, a comunicação, o alinhamento de interesse entre as partes, porque uma indústria só se desenvolve quando todas as partes interessadas estão conectadas. Só que neste crescimento, você às vezes, ou quase sempre, tem desalinhamentos. E o nosso trabalho aqui é procurar dialogar, fazer esse trabalho de conectar essas pontes, reduzir essas assimetrias para que a gente possa seguir crescendo. Então, quando a gente olha hoje para fundos imobiliários, um patrimônio aí de 170 bilhões de reais, parece muita coisa, 1.600.000 investidores parece muita coisa, mas nós temos 220 milhões de brasileiros, nós temos 6 trilhões de reais investidos em fundos de investimento, e aí eu estou falando de renda fixa, multimercados, ações, previdência, e apenas 170 bi. Então, apesar do fundo imobiliário ainda ser aí 2% da indústria como um todo, nós somos aí os setores que estamos mais crescendo. Se você olha os números, por exemplo, da Ambima, está tendo muito resgate de fundo de ações, fundo multimercado e todo mundo mandando lá para a renda fixa. E fundo imobiliário ainda crescendo, mesmo que numa velocidade menor. Então, por que eu quero fazer essa ponderação? Para mostrar que, sim, é hora de você olhar para tudo isso aqui. Temos ainda muita coisa para fazer. Eu acho que por mais que a gente tenha fundos sólidos, liquidez, uma quantidade de pessoas que cobrem o mercado, ainda é embrionário. Então, se você ainda quiser beber água limpa,
eu acho que ainda há tempo sim, tá bom? Então, até porque, Marcos, só para concluir aqui do meu lado, já temos mais de 1.100 pessoas aqui acompanhando, quando a gente estava lá naquele mercado há 10 anos atrás, 2011, 12, os fundos eram muito pouco arbitrados, você tinha assim, uma concentração de ativos muito grande, e hoje nós temos muito mais pulverização de riscos, embora eles existam, inclusive já vai falar mais para frente um pouquinho sobre riscos, mas hoje os riscos, na minha visão, eles estão menos direcionais. Antigamente os riscos eram muito mais direcionais, então hoje a gente consegue equacionar isso muito melhor numa carteira bem diversificada. É isso, Marcão, vai lá. Enquanto você estava falando, eu também estava olhando aqui o chat. Inclusive, pessoal, quando eu olho aqui para o lado é porque eu estou olhando uma outra tela que está com o chat, tá? Eu vi que muita gente começou a investir recentemente. Então, eu fiquei bastante feliz aqui com as pessoas falando já invisto. Alguns falaram que começaram esse mês, começaram esse ano. Então, eu gostei bastante aqui das respostas de vocês. Inclusive, a gente vai passar muita coisa que vai ajudar vocês. Teve uma pessoa que falou que estava com um pouco de receio ainda, um pouco perdido como é que escolhe, como é que chega, né, numa carteira de fundos imobiliários. A gente vai falar bastante disso ainda. E teve o Eliseu aqui que colocou um super chat, então acho que merece aqui já fazer uma pausa só para responder o comentário dele. Ele falou que, professor, ontem você falou sobre a quantidade de FIIs ter na carteira conforme o valor aportado. É possível detalhar melhor sobre isso? E vamos detalhar, porque mais tarde ainda nessa aula a gente vai ter uma análise de uma carteira e a gente vai dar vários feedbacks sobre essa carteira. Vamos pontuar também essa parte de número de ativos. Isso vai ajudar bastante vocês com a carteira de vocês, porque todo o feedback que a gente dá nesse sentido, você consegue pegar esse feedback e analisar a sua carteira para ver se aplica, se não aplica, se você está cometendo o mesmo erro ou não, se você está cometendo o mesmo acerto ou não. Então, a gente vai chegar lá com certeza. Obrigado pela pergunta, inclusive. Então, continuando. Vamos lá. A gente falou na aula passada, né, sobre os fundos imobiliários. E eu tenho certeza, e é pelas perguntas que a gente recebeu também na aula passada, que vocês ficaram com a dúvida de, beleza, como é que eu faço agora para começar a investir? E eu quero pontuar neste slide como é fácil você, na prática, começar a investir. Porque tudo que você precisa para poder fazer isso é uma conta na corretora. E dependendo do seu banco, potencialmente você já tem essa conta no seu próprio banco. Então você já está com tudo na sua mão para você começar a investir. E só para reforçar, ao longo da aula a gente vai entrar mais detalhes como você analisa um fundo imobiliário para você escolher e aí de fato comprá-lo. Mas o que você precisa então para poder de fato ir lá na sua corretora, no seu banco para comprar? Você precisa da conta, você precisa, caso você não tenha a conta ainda, escolher uma corretora e para isso você olha custo, porque ainda tem corretora que cobra taxa para investir em fundos imobiliários, mas a maioria, a grande maioria, já não cobra nada para investir em fundos imobiliários. Então, em tese, escolher uma corretora sem custos é um bom caminho. E, obviamente, você precisa olhar a qualidade do serviço. Como é que você vai saber se uma corretora é melhor que a outra? Você olha a qualidade, a estabilidade, a usabilidade da plataforma, o serviço. Algumas até oferecem benefícios. Então, você olha isso quando você for escolher. O outro ponto que eu também mencionei na aula passada é o home broker. O que é o home broker? É a plataforma que você usa para fazer as suas compras. Tem algumas corretoras que elas até têm como se fosse um bloco simplificado para você fazer suas compras, mas por trás é o home broker que você está usando. Nada mais é do que você entrar basicamente no supermercado, você tem ali o espaço para você colocar o nome do produto que você quer, no caso seria o código do fundo imobiliário. Você vai lá, você coloca o nome, você vai ter a lista de pessoas vendendo cotas, ou se você quiser vender, vai ter a lista de pessoas comprando cotas, você simplesmente vê qual que está sendo o preço negociado, seleciona, coloca ali o valor e confirma. Nada mais do que isso. É muito simples. A cota vai entrar na sua conta no próprio dia ou sair se você estiver vendendo, mas é importante mencionar que o dinheiro só vai sair da sua conta em 2 dias úteis. Então, se você vender cotas hoje, você vai receber esse dinheiro 2 dias úteis. Depois de 2 dias úteis, tá? Então, é para você ver também a questão de acessibilidade. A liquidez é rápida. Da mesma forma que se você comprar, vai demorar 2 dias úteis para você ter o dinheiro debitado da sua conta. E é bom lembrar também que você não está comprando da corretora. Não é assim que funciona. Você está negociando com outros investidores ali neste mercado, que é os fundos imobiliários, né? A bolsa de valores. Você está negociando com outras pessoas. Então, sempre lembra que para você vender, tem que ter alguém querendo comprar, da mesma forma que para você comprar, tem que ter alguém querendo vender. Então, é super simples como é que funciona. E, obviamente, sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui para ajudar. E a gente vai passar mais aqui adiante. E também, falando de uma parte mais conceitual, e aí aqui eu quero pedir para o professor Baroni dar a opinião dele, falar um pouquinho,
o que você precisa para começar a investir de uma parte mais de preparação emocional, uma preparação do investidor, para ele, depois que ele já entendeu a parte da corretora, começar de fato a olhar os fundos imobiliários ali e selecionar algumas coisas. Antes de eu falar isso aí, Marcos, eu quero dar um passo atrás e lembrar a todos vocês que eu sei que vocês ficam ansiosos para escolher a corretora. A gente recebe no direct quase todos os dias qual a melhor corretora, qual a melhor corretora. O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo que você escolha uma corretora, faça as suas primeiras compras e por algum motivo o aplicativo não é estável, às vezes está fora do ar, você foi mal atendido, você não gostou daquele ambiente, trocar de corretora, ou seja, você fazer a mudança da custódia, é um processo relativamente simples. A maioria dos corretores hoje, na verdade, desde da pandemia, né, eles automatizaram sensivelmente esse processo de troca de custódia. Então, lembre-se que a corretora é o veículo pelo qual você acessa os fundos. Então, se você não gostar, trocar de corretora é extremamente seguro, prático e objetivo. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês, tá? É que a corretora, se ela... Eu acho que isso é muito importante para atender principalmente o público iniciante, tá? Se a corretora quebrar, falir, mesmo que eu acho que isso é muito pouco provável para a grande maioria das corretoras de hoje, se isso eventualmente acontecer, também não tem problema para você, porque você é cotista do fundo imobiliário ou você tem ação de uma empresa. A corretora é só o veículo de acesso. Se isso eventualmente acontecer, o Banco Central vai intervir e vai solicitar que você abra conta em outra corretora e vai direcionar a sua custódia para essa outra corretora. Então, mais uma vez, eu insisto com vocês que, do ponto de vista operacional, é muito seguro, e eu estou falando aqui de riscos em casos extremos, e mesmo nesse caso extremo, esse risco está muito mitigado pela tecnologia da contraparte, que é a própria B3. Então, lembre-se que quando você está negociando uma cota, a contraparte ali que vai garantir que você seja dono daquela cota, ou que quando você vender, você vai transferir essa cota para alguém, é a B3, ou seja, é um sistema bastante seguro. Isso é bom de lembrar. Com relação aqui ao slide, Marcos, eu acho que as pessoas, outro dia eu estava até refletindo sobre essa frase, né? Ninguém aprende a investir em fundo imobiliário, você se acostuma. É uma frase que talvez agora as pessoas possam não entender, mas se você refletir um pouquinho mais, você vai chegar no ponto aqui. Que a partir do momento que você quer aprender tudo para começar a investir em fundo imobiliário, é difícil, porque aonde está o limite do tudo aí? Aonde está o limite do mínimo? Aonde está o limite do conhecimento que você vai ser capaz de absorver em 1, 2, 3, 4, 5 anos? Muito difícil saber, até porque o mercado é dinâmico. Você às vezes aprende uma coisa hoje, amanhã tem uma novidade, de repente começa a falar de outro assunto e tem um evento que você não se preparou. O que eu quero dizer para você é que o mais importante é você se acostumar com o processo de investir, tá? Então, lembre-se que é sempre uma corrida contra você mesmo. Eu já falei essa historinha do bosque, do passeio no parque, na caminhada do parque. Você está fazendo a sua caminhada no seu ritmo, um desafio contra você mesmo, buscando melhorar a sua saúde. Se vai ter alguém que vai passar por você ou você vai ultrapassar alguém, isso pouco importa nessa caminhada que você faz ali matinal ou no final do dia. O mais importante é você ter a consistência, a disciplina de acordar, tomar teu café e ir lá fazer a sua caminhada ou fazer a sua corrida no parque. Se você vai correr mais ou menos do que as pessoas, isso, na verdade, não quer dizer muita coisa. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? E aqui, Marcos, para consolidar esse slide, eu quero fazer uma pergunta para você, Marcos Corrêa, de surpresa. Você não sabe, isso não estava combinado. Eu vou falar alguns nomes aqui, Marcos. Eliud Kipchoge, Denis Kimeto, Patrick Macau, Haile Gebrselassie, Paul Tergat, Ronaldo da Costa, Naoko Takahashi, Paula Radcliffe, Tegla Lourupi, Gretchen Waits. Você sabe esses nomes, quem são essas pessoas, Marcos? Não estou sabendo. Você não sabe. E eu fiz isso de surpresa com o Marcos. Agora eu vou te falar o nome, pode deixar o seu áudio aberto. Usain Bolt, você sabe quem é? Sei. O que eu quero dizer com isso? Usain Bolt todo mundo sabe, porque ele é um velocista. Essas pessoas que eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Coloquei os 10 melhores corredores de maratona. Inclusive tem um brasileiro aqui que é o Ronaldo da Costa, né?
Por que as pessoas não conhecem? Porque a maratona, às vezes, ela não ganha esse destaque. E quando a gente está investindo, pensando em renda passiva, pensando no longo prazo, você é maratonista. E aí você vai ter sempre uma vida discreta, você sempre vai ter uma vida de consistência, de foco, de disciplina. Talvez você não vai ser lembrado como um velocista, mas eu prefiro ter a consistência do maratonista. Pelo menos é isso que eu entendo e é isso que eu procuro levar para as pessoas. E, Marcão, agora você lembra, ó, Poltergeist, esse foi o mais famoso da lista, Marcão. Não é possível que você não conhecia o Poltergeist. Eu peço desculpas, é que Vou te esporte... desculpar, Marcão, vou te desculpar. Vou melhorar a minha cultura geral aqui para as nossas próximas lives, para eu conseguir acertar E foi surpresa, viu, gente? Ele não sabia que eu ia fazer isso. Então, justamente, para quando tiver esses quiz surpresa, eu conseguir acertar. Vai lá. Então, vamos lá. Inclusive, eu estava olhando aqui no chat, algumas pessoas acertaram. Colocaram aqui maratonistas, recordistas, corredores de ponta. Então, o pessoal aqui está por dentro também. Tá vendo, Marcão? Pois é, acho que eu passei vergonha aqui ao vivo, mas tudo bem, faz parte. Na próxima eu melhoro. E agora sim, a gente vai começar a entrar... as pessoas não conhecem porque são novinhas, os velhos conhecem. Boa, Pedro, boa, é isso aí, Pedro. O Pedro, aí sim foi um comentário sensacional, é isso aí. Os cabelinhos brancos aqui vale alguma coisa nessas horas, né, Pedro? É isso aí, vai lá. Agora a gente vai começar a falar mais especificamente dos fundos imobiliários. E esse slide aqui, muita gente talvez ache até óbvio, mas é importante porque isso vai complementar a nossa análise mais para frente. Então você sabe que todo mês você vai receber uma renda dos seus fundos imobiliários. Essa renda pode variar, mas o mais importante é você entender de onde essa renda vem. Porque você conseguindo entender isso, você vai aprender muito sobre aquele fundo imobiliário que você está estudando e também, obviamente, você vai conseguir escolher o que faz mais sentido para você. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas eu acho importante pontuar algumas das fontes de renda de um fundo imobiliário. Então, o mais óbvio, que praticamente todos vocês já devem conhecer, é aluguel. Então, se o fundo tem um imóvel lá dentro, ele vai receber um aluguel e daí você recebe esse rendimento depois. Então, você sabe que essa fonte de renda existe. Mas, por exemplo, você pode ter fundos tendo uma influência ali, uma renda a mais, porque houve uma multa de rescisão. Isso pode acontecer de tempos em tempos. E isso cai depois no bolso do cotista. Juros e correção monetária. Para fundos de papel, que são aqueles fundos de dívida que eu mencionei na aula passada, você não tem um aluguel, mas você tem ali um recebimento dos juros, né? Você fez, só para dar aquele exemplo que eu dei na aula passada, você está dando ali, você está fazendo empréstimo para alguém, para uma empresa, e você, em troca, recebe os juros desse empréstimo. Então, juros e correção monetária são ali fonte de renda dos fundos de papel. Cotas de fundos imobiliários. A gente tem o tipo que chama fundo de fundos, que são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Como que ele recebe renda? Através do rendimento dessas cotas que ele comprou. Ou, que seria o último ponto ali, um ganho de capital. Então, se ele faz venda dessas cotas e realiza um lucro com isso, mais uma fonte de renda. E o ganho de capital pode também ser aplicado para os outros fundos. Então, em um fundo de papel que vende os ativos, os CRIs, e teve lucro com isso, é ganho de capital, eventualmente vai para o cotista. Aluguel, você tem um imóvel, vender um imóvel com lucro, mesma coisa. É lucro para o fundo, é lucro para o cotista. Então, existem várias formas de um fundo imobiliário conseguir gerar lucro para depois gerar aquela renda para você. E você tendo consciência que existem várias coisas, você consegue estudar melhor os fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar mais para frente. Você quer complementar alguma coisa? Meu pitaco rápido. A indústria de fundos imobiliários ela nasceu com viés de gestão passiva. Era um ativo muito simples, focado exclusivamente na geração de renda. E esses eventos que você está citando aí, eles impactavam mais o resultado do fundo. À medida que a indústria foi se desenvolvendo, os fundos foram ficando maiores, a gestão ativa começou a aparecer, ou seja, os gestores passaram a ter mais liberdade para comprar, vender, se posicionar de uma maneira mais específica, com uma estratégia um pouco mais sofisticada. A ideia é que você olhe o combo, né? Ou seja, os gestores trabalham para tentar linearizar as distribuições, né? Para que você possa ter a menor volatilidade possível da distribuição da renda. Isso é muito importante de falar para todo mundo que está nos acompanhando. Lá na minha época, lá no comecinho, quando você tinha um problema num contrato, uma inadimplência, a oscilação era muito agressiva na renda. Nos fundos de hoje, principalmente esses maiores e mais líquidos, mesmo que você tenha algum evento que aconteça ali dentro do mês, a dispersão na distribuição, ela tende a ser menor. Isso é muito importante. Eu acredito que daqui a alguns anos, 5, 10 anos, essa dispersão vai ser ainda menor.
Então, quase nenhum evento será possível ocorrer dentro de um fundo ao ponto de variar 10%, 15% a renda entre um mês e outro. Claro que quando a gente está falando de fundo de recebível, que são os fundos de papéis, você tem um pouco mais de volatilidade, uma vez que você tem a inflação e os juros mudando. Mas os gestores também procuram trabalhar dentro de uma distribuição mais linear no semestre, né? E no último mês, no fechamento do semestre, ele distribui aquela gordurinha que ele acumulou como fosse um 13º salário ali, alguma coisa nessa linha, tá bom? E agora, começando a entrar na parte boa de que é receber dinheiro dos rendimentos dos fundos imobiliários, quando que os fundos pagam rendimentos? E aqui eu quero até pegar uma pergunta que eu vou aproveitar para responder junto nessa Marcos, tela. só falando para você aí que o Celso, que a gente vai analisar a carteira, já está no backstage, então, pessoal, fiquem aí, que daqui a pouco o Celso vai entrar ao vivo aqui conosco, vai colocar a carteira dele aqui e a gente vai bater um papo ao vivo, discutindo aqui toda a composição da carteira dele. Então, fiquem aí, ele já está aqui conosco. Legal, show de bola. Então, pessoal, todo mundo aqui, hein? Então, eu quero responder essa pergunta do Misael também, que ele falou, se o tempo de liquidação é D+2 para compra e venda, quando eu reinvisto os dividendos de um FII, no próximo mês eu vou receber os dividendos do todo, digo do valor aportado também. Então, vamos lá. Vou explicar aqui o slide, aí automaticamente já acabo respondendo a pergunta. Os fundos imobiliários, como que eles pagam, né? Como que você recebe? Qual que é o critério usado para você saber quanto e como você vai receber? E uma palavra mágica para isso é a data de corte, ou data base, ou data com, são 3 nomes para a mesma coisa. E cada fundo imobiliário tem a sua data. Essa data é a data em que o fundo vai verificar quem tem cotas para daí receber os rendimentos na data de pagamento, que costuma ser ali ou 1 ou 2 semanas depois dessa data. Então tem uma data específica todo mês. Aí a pergunta do Misael era o D+2. Quando você compra as cotas no home broker, a cota é sua já no dia. Então, no próprio dia, naquela mesma hora, a cota é sua. Só o dinheiro que demora 2 dias úteis para ser debitado da sua conta. E se você vender, é o mesmo racional, só que o inverso. Você vende, sai da sua carteira já no dia, mas demora ali 2 dias úteis para o dinheiro cair. Então, se você comprou, por exemplo, as cotas na data de corte, então você já está ali pronto para receber os rendimentos cheios do mês na data de pagamento, desde que você não venda antes do fim da data de corte, da data base. Então isso é importante. Sempre preste bastante atenção nessa data. E a maioria dos fundos imobiliários divulga no último dia útil do mês, que nesse caso aqui é nessa sexta-feira, é isso? Sexta-feira, dia 29 de abril. Então, na sexta-feira, a maioria dos fundos imobiliários já vai divulgar os rendimentos desse mês, que serão pagos no mês que vem. Então, quem tiver cotas ali no fim da semana já vai começar a receber rendimento logo de cara. Lembrando, eu estou falando da maioria, não são todos. Depois vem mais alguns na outra semana, depois mais alguns na outra semana. Obviamente, cada fundo tem a sua data. Mas ali já na sexta-feira, vários já vão anunciar. E daí você já pode usar isso como uma experiência para você acompanhar também. E daí? Marcão, desculpa. Pode quer falar? É porque chegaram algumas perguntas aqui, eu vou responder, mas pode terminar o slide. Tá, então só vou fechar aqui e mostrar o próximo slide, aí você já pega as perguntas. Então, só para mencionar a parte do recebimento do dinheiro, na data de pagamento, vamos supor que seja dia 15, que normalmente é por ali, no dia 15, automaticamente, sem você precisar fazer nada, vai cair na conta da sua corretora o valor correspondente ali ao tanto que você vai receber. E lembrando que os fundos imobiliários pagam por cota. Então, digamos que foi R$1 por cota, se você tem uma cota, você recebe R$1. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$10. E tudo isso é automático na sua corretora, já isento de taxa, já isento das despesas do fundo, já isento de imposto de renda, já chega lá o dinheiro bonitinho para você poder reinvestir. E esse ciclo vai se repetir todos os meses. Então, todos os meses, o fundo tem a data base dele, né, a data de corte, e nesse dia ele vai lá e verifica quem é cotista para pagar os rendimentos. Todo mês tem isso. Mais uma vez, só para reforçar, cada fundo tem a sua data base. E como que você pode fazer para acompanhar? Aqui uma sugestão, tá? Existem outros sites, mas o Status Invest é um site bem interessante que você pode acompanhar os pagamentos de rendimento. Então, vocês conseguem entrar lá, tem uma página que é lista de dividendos de fundos imobiliários, porque é um site que tem outras coisas também. Você consegue ver a lista ali dos fundos que já pagaram, que vão pagar rendimento. É uma forma bem fácil de você acompanhar. Inclusive, você pode até cadastrar sua carteira nesse site, que fica tudo bem mais simplificado. Pode pegar lá as perguntas. Tá bom. Marcão, enquanto isso, tem um recado no private chat aí, pode olhar. Vamos lá.
Poderia diferenciar os tipos de fundo de papel? Rapidamente, você tem os fundos de baixo risco, médio risco e alto risco. Obviamente, isso também tem uma relação de retorno, tá? E dentro de toda essa composição, você consegue encontrar fundos mais indexados à inflação e mais fundos indexados ao CDI. Agora, voltando para a história do risco, os ativos com menor risco são aqueles ativos que você tem um risco corporativo de empresas de primeira linha, contratos de primeira linha ou devedores de primeira linha reconhecidos por serem empresas listadas com balanço público. E as operações mais pulverizadas são aquelas operações que o devedor ele é uma pessoa física, é um ativo que está talvez em obras, que depende do fluxo de vendas, eles tendem a ser os ativos mais arriscados. Expectativas sobre agro, eu acho que tem muito potencial de crescimento, e a única observação que eu faço é que no fundo imobiliário ele nasceu primeiro no tijolo e depois ele foi para o papel. E no agro ele está nascendo primeiro no papel e depois vindo para o tijolo. Tá? Então isso é uma coisa que é uma tipicidade que a gente vai ter que acompanhar. Pontos negativos de fundos imobiliários? Tem vários, claro que tem. Tem mais positivos do que negativos, mas alguns que eu posso elencar aqui. Você ainda tem gestão que está buscando mais alinhamento com o cotista, porque a gestão ela é externa ao fundo. Deixa eu falar sobre isso, que é muito importante. Lá nos REITs, que são mais empresas imobiliárias, a gestão ela é interna. Então você tem lá a figura do CEO, você tem o conselho, e as tomadas de decisões são internas. No fundo imobiliário, como é um fundo, é uma casca, você tem o gestor como um prestador de serviço. Então, ele é externo. Como nós estamos desenvolvendo mais para a linha de fundo do que de empresa imobiliária, porque o arcabouço jurídico funciona melhor nesse formato aqui no Brasil, comprovadamente o IFIX vem entregando muito mais resultado do que as empresas imobiliárias. Estou querendo dizer que isso vai acontecer daqui para frente, mas aconteceu bastante daqui para trás. Nós precisamos entender que uma gestão externa, ela precisa sempre estar sendo calibrada. Eu falo que a gestão externa, ela sempre vai saindo do trilho, aí você vai lá e traz ela para cá de novo. Por isso que eu acredito muito na autorregulação do mercado. Gestor fez alguma coisa que você não gostou? Sinaliza que não gostou. Gestor fez alguma coisa que você gostou? Sinaliza que você gostou, porque aí você vai colocando ele no trilho de novo. Outro ponto negativo que eu acho para fundos imobiliários é que você não tem controle das decisões. E o brasileiro quer decidir. Então, ele gosta de imóvel e ele quer trocar a cor da parede. E quando você está num fundo imobiliário, às vezes o gestor vai fazer movimentos que, do ponto de vista imobiliário, é o melhor, mas para você, às vezes, não é. Então, você fica sempre com essa sensação de que você está de mãos atadas para tomar alguma decisão. E quanto mais os fundos crescem, maior a diluição, e aí menos poder você vai ter especificamente. Lá atrás, no passado, era comum você encontrar grupos de cotistas que, quando eles se reunissem, eles tinham muita autonomia e muita voz. Hoje, fundos com 300, 400, 500 mil cotistas, a diluição é maior. Então, citei dois aí para deixar todo mundo com resposta. E a última aqui, Marcos, para fechar 3 perguntas, é o futuro dos FIIs virarem multiestratégia? Felipe, eu não sei o que você entende por multiestratégia, mas eu gosto muito da ideia de fundos híbridos. Então, na minha cabeça aqui, você vai ter fundos híbridos que vai olhar para ativos líquidos, ou seja, vai ser o meio do caminho entre FOF, fundo de CRI e hedge fund, e você vai ter o fundo híbrido de propriedades imobiliárias. Eu não gosto muito dessa ideia de ter só um fundo de shopping, só um fundo de logística, só um fundo de lajes. Isso dificulta muito para você montar uma carteira, porque é muito melhor você ter um portfólio imobiliário dentro de um fundo. Então, se eu gosto da gestora a gestora A vai ter um fundo de propriedades imobiliárias e ali sim ela vai criar estratégias e subestratégias. Porque se eu gosto da gestora A, eu vou ter que ter o fundo de shopping dela, o fundo de logística dela, de renda urbana dela, de lajes corporativas dela e por aí vai. Mas se eu gosto da gestora A e da B e da C e da D, a minha carteira começa a ter que ficar numericamente muito grande. Então você concentra mais. Então eu acho que vai ter uma grande consolidação aí. Claro, o que eu estou falando aqui é futuro. 5, 10, 15 talvez anos, para a gente conseguir chegar nesse estágio, tá? Mas eu acho que é para onde vai os mandatos aí dos gestores. Marcão, vamos acelerando aí? Desculpa interromper. Não, que isso. Agora a gente vai começar a entrar nos tópicos de carteira. E isso vai ser importante também para a carteira que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, esses conceitos que a gente vai passar, a gente vai aplicar na hora da gente revisar a carteira. Então, só passando aqui rapidamente para vocês entenderem um pouco da mentalidade que você precisa para montar uma carteira de investimentos, é você pensar numa visão macro também. Então, você quer ter uma variedade de ativos, você quer diversificar,
para você não ficar concentrado em um único ativo ou em poucos ativos, que nem o professor estava mencionando sobre fundos que eram pequenos, eram muito concentrados, que tinham riscos ali muito específicos. Quando você está concentrado e dá um problema, o problema acaba sendo maior por conta disso. Então, pensando em ter um número maior de ativos, uma diversificação, você consegue diluir esses riscos, tanto setorial, então pensando em logística, lajes, como também específicos de fundos específicos, como gestão ou como estratégia, como exemplos. E daí você, obviamente, vai olhando isso, vai moldando a sua carteira dentro do seu perfil de risco, dentro de uma estratégia, dentro do seu objetivo, dentro do que você quer fazer para chegar naquele seu objetivo. Então, se o seu objetivo é ter uma renda passiva conservadora, por exemplo, então vou tentar montar uma carteira mais conservadora. Ah, não, sou muito novo, quero tomar mais risco. Ah, vou tentar montar uma carteira um pouco mais arriscada. Então, cada pessoa vai ter uma estratégia, um objetivo, e a cada carteira vai ser diferente. Inclusive, o professor Baroni, que gosta de falar bastante disso, que se a gente pegar a carteira de todo mundo aqui, a gente não vai achar uma carteira que é exatamente igual a outra, porque cada pessoa é uma pessoa, enfim, são muitas variáveis, então a gente vai ter aí... Cada um tem uma impressão digital, não tem jeito, né? É exatamente isso. Ô Marcos, responde aí, ó, para não deixar o Felipe sem resposta, que é com base naquele assunto que você acabou de falar. Ah, tá. E tinha uma pergunta também que passou que era praticamente a mesma coisa. Então, se você vender depois da data de corte, você ainda recebe o pagamento, tá? Da mesma forma que se você não precisa carregar a cota 30 dias para daí receber o rendimento dos 30 dias. Se você tiver a cota no dia, na data de corte, você recebe já referente aos 30 dias, né? Ao que seria o mês anterior. Então, você não precisa carregar a cota tanto tempo e se você vender no dia seguinte não tem problema também. Óbvio que a gente está falando aqui de um investimento de longo prazo, então tem pessoas aí, já tenho certeza que estão pensando em umas estratégias mirabolantes aí, mas, enfim, respondendo a pergunta, sim. Bom, sumi a pergunta. Vamos lá, então. Como escolher o fundo imobiliário? E aqui, de novo, a gente entra numa forma mais conceitual. A gente, quando vai escolher fundo imobiliário, a gente pensa numa carteira de longo prazo. Então, ficar pensando em coisas muito oportunísticas, ficar girando, day trade, se você gosta, beleza, é válido, mas não é o caminho que a gente gosta de percorrer. E a gente até teve uma pergunta aí de carteira da Suno, não é a filosofia que a gente segue. A filosofia é longo prazo. A filosofia é qualidade, é sustentabilidade nos fundos que a gente escolhe. Então você precisa pensar nisso quando você vai montar a sua carteira. Eu quero carregar esses fundos por X anos. Eu quero ter renda passiva por X anos, ou para sempre, se possível. Então você tem que sempre escolher fundos que consigam te entregar isso. Porque não adianta você querer fazer alguma coisa mirabolante, aproveitar o curtíssimo prazo e acabar tendo um prejuízo por uma escolha mal feita, ou por um risco a mais que você tomou que não deveria. Você começa a andar para trás. Aí você fica nesse de dar uns passos para frente, passo para trás, passo para frente, passo para trás, e você não consegue chegar lá no seu objetivo, né? Voltando na aula de ontem, a independência financeira que você tem. Então é sempre importante você entender muito bem o que você está olhando, o que você quer e se isso vai conseguir ser sustentável para te entregar isso no longo prazo. Então é importante você sempre olhar no longo prazo para você evitar essas armadilhas do curto prazo. Quer fazer algum comentário aqui antes de eu passar? Não, eu acho que assim, a partir do momento que todo mundo tem que ter uma estratégia e uma filosofia de investimentos. Se você tem uma estratégia mais curto-prazista, se você tem uma estratégia mais agressiva, se você tem uma estratégia que busca esse viés oportunístico, e você, dentro da sua filosofia de investimentos, você acredita que é possível manter isso intensamente na sua vida, cara, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só acredito que existem veículos mais eficientes para se fazer isso do que fundos imobiliários. Eu costumo sempre dizer isso, Marcos. Tá? Se você quer um carro para andar com a sua família, para você fazer uma viagem tranquilo, com segurança, você pode fazer isso num carro esportivo? Pode, mas existe carro melhor para fazer isso. Da mesma forma que se você tem uma direção um pouco mais agressiva, se você gosta assim, de um pouco mais de adrenalina, respeitando a legislação e os limites, um SUV não é o carro talvez mais ideal para você. Então, acho que tudo depende da sua estratégia e da sua filosofia de investimentos. E aqui, Marcos, dentro desse slide, eu quero falar sobre riscos. Muitas das vezes, ao longo dessa minha jornada aqui como investidor, professor, analista, amigo das pessoas, enfim, eu percebi que às vezes você não tem um sócio cotista, você não tem um sócio investidor, você tem um sócio torcedor. E um sócio torcedor, às vezes, ele tem muita dificuldade de enxergar os riscos e as deficiências. Igualzinho um time de futebol. Você só está vendo aquele lado mais positivo e não consegue olhar onde você está com as suas deficiências. Então, um fundo imobiliário, uma carteira de fundo imobiliário,
é importante que você conheça esses riscos, avalie os riscos e, melhor, monte uma estratégia de investimentos que mitigue os riscos, porque eles sempre vão existir. Quando você embarca no avião, quando você vai numa festa de casamento, existe risco lá o tempo todo. Quando você vai num andar de elevador, existe risco. O que você faz? Você usa mecanismos que possam mitigar esses riscos. Então, quando a gente monta uma carteira aqui de investimentos, a nossa própria carteira aqui, ela é pensando nisso, de você procurar maximizar as oportunidades, mas ao mesmo tempo ficar defendido. E a gente é meio que prova viva disso, Marcos, porque no pior de todos os momentos da pandemia, quando realmente a gente não tinha visibilidade nenhuma, a carteira teve uma queda composta de rendimentos na faixa de 15% mais ou menos. Naquele pior momento, que foram 2 meses ali. Depois, ele voltou a melhorar e fechamos o ano de 2020 com um rendimento médio melhor do que 2019. Então, mostra que quando você compõe uma carteira de maneira correta, você fica bem defendido em situações como essa que nós vivemos, que na minha visão foi a pior da história moderna aí do planeta, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso para que as pessoas entendam que avaliar riscos faz parte do seu processo de maturidade, para que você saia dessa característica de sócio torcedor, né, e vira realmente um sócio investidor. E aqui ele estava falando justamente de risco. A gente tem uma lista de vários tipos de risco, tá? É justamente para você entender as variáveis que você precisa olhar, para você entender aonde pode dar problema. Lembrando que risco não quer dizer que é arriscado, risco é que alguma coisa pode acontecer ali e dar problema. Se é arriscado ou não vai depender de várias outras coisas, mas essa é uma lista aqui para você ter uma ideia de onde olhar. Inclusive, a gente vai mencionar esses pontos aqui na análise de carteira que a gente vai fazer. Então, já já vocês vão ter mais sobre o racional por trás desses itens aqui. Só voltando, Marcos, inclusive perguntaram aqui o risco de montar uma carteira só com fundo de papel, é justamente esse terceiro item aí, ó, risco de crédito. O fundo de papel, ele é um fundo de dívida. Então, por hipótese, vamos supor que a inflação exploda, que os juros explodam. Como é que os devedores vão pagar essa dívida? Então, você tem um risco de crédito grande aí, entendeu? Então, tudo tem risco. O Marcos colocou muito bem, mas nem sempre isso é arriscado. Isso não quer dizer que é arriscado. Tem risco andar de avião? Tem risco andar de avião. Isso é arriscado? Não necessariamente. Se você está com os riscos bem controlados, não tem problema, entendeu? Então, é importante colocar isso. E como é que você mitiga o risco? Simplesmente conhecendo o que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo e gerenciando as suas escolhas. Dessa forma, você consegue mitigar, reduzir, em alguns casos, até eliminar. Ponto ali de novo, risco é relativo. E a gente gosta de falar da diversificação seletiva. Então, você analisa, você estuda, você entende, você faz escolhas muito bem pensadas, com uma estratégia, com um racional e coloca isso estrategicamente na sua carteira. Ontem a gente falou de um time de futebol, né? Que a sua carteira é um time de futebol. Acho que mencionaram aqui no chat também. Essa é a ideia. Cada jogador vai preencher um papel. Ele tem uma função no time para conseguir ganhar o jogo. A ideia de montar a carteira é isso. Imagina você montar ali um time com 11 goleiros. Eu imagino que não vai ser muito bom. Então, a ideia é mais ou menos essa. E é interessante a gente fazer também a comparação entre diversificação e pulverização. Porque a gente está falando, diversifica. Então, eu vou comprar logo uns 30, 40 ativos aqui, que eu vou estar bem diversificado. Aí a gente já começa a passar por um problema de excesso. Posso dar meu pitaco com relação a isso aí, para simplificar? Manda bala. Diversificação e pulverização, na verdade, entre aspas, é a mesma coisa. A única diferença é que um tem conhecimento e o outro não. Ponto final. Você vai... Pode falar. Não, se você tem conhecimento, você diversifica. Se você não tem conhecimento, você pulveriza. A diversificação, para mim, é a qualidade, entendeu? A pulverização é a quantidade. Então, você consegue montar com qualidade e a outra você se esconde atrás de um número. Então, vou colocar muitos para mitigar através do número. Então, dessa forma que a gente consegue mitigar os riscos. E é muito do trabalho que a gente faz aqui na Suno com os nossos relatórios. A gente estuda, a gente monta uma carteira estratégica, setores diferentes, ativos diferentes, estratégias diferentes, justamente para a gente mitigar riscos e conseguir ir naquela de sustentabilidade no longo prazo. Então, só para dar uns primeiros passos aqui rapidinho para vocês, a hora que vocês forem começar a estudar fundos imobiliários e logo em seguida a gente já começa a fazer a nossa análise de carteira, é você olhar fundos maiores. Então, se você está começando agora, ainda não sabe muito bem, fundos maiores, fundos mais líquidos, né, que tem mais negociações por dia, fundos que têm mais ativos, mais inquilinos, mais histórico, são todos pontos que já vão mitigar vários riscos
que você teria caso você fosse para ativos mais concentrados, menores e líquidos. Então começa pelos maiores, pelos mais que já tem mais idade, que isso já vai mitigar muita coisa. Leia os relatórios gerenciais, entenda a estratégia do fundo e daí você vai dividindo a sua carteira. Inicialmente você pode fazer de uma forma igual para ficar mais simples, mas depois, conforme você tiver mais experiência, você vai ajustando melhor. E você pode usar o Status Invest novamente para fazer isso. Lá tem filtro, você pesquisa por indicador. E falando em indicador, esses são vários indicadores aqui que você pode usar na sua pesquisa, no seu estudo. E a gente vai falar um pouco deles agora também na parte de análise. Tá? Então, essa lista aqui é mais como se fosse um checklist inicial para você estudar, mas, obviamente, é bem mais aprofundado que isso. Existem várias outras coisas e a gente também pode ajudar com isso daí. Mas acho que a gente já pode... lembrando que indicador ele só indica. Isso é importantíssimo. Não tome uma decisão só por causa de um desses indicadores. É um composto. Quando eu falo que se você vai comprar um carro, você tem vários indicadores. Você não vai comprar o carro só porque ele consome pouco. Se ele consome pouco, mas o seguro é 20 vezes maior, não faz sentido. Então, assim, você tem que sempre fazer uma análise ponderada, por isso que aquela ferramenta de Status Invest ajuda bastante. Vamos para a carteira, Marcos? Aqui, só para lembrar as várias ferramentas de estudo, só para dar mais umas dicas para vocês. Conselhos, sempre, né, não tenta acertar o time perfeito, tá? Isso daí é aquele negócio de tentar acertar o topo e o mínimo, não dá muito certo. Consistência e disciplina, avalia sempre o risco e retorno e você entenda que o mercado oscila. Suas cotas um dia vão subir, um dia vão descer, todo dia vai ter queda, vai ter subida, enfim. Entenda que isso acontece e fique confortável com isso. Eu acho que com esses conselhos aqui, a gente pode mostrar a diferença que faz você ir no que seria a média do mercado, que ontem a gente mostrou o IFIX, que ele performa muito bem em comparação a outros indicadores, só que quando você faz aquela diversificação seletiva, você põe o racional, você monta seu time bem montado, você consegue ter um desempenho bem superior ao IFIX, que é a linha vermelha aqui do gráfico, que é a carteira do Sunufis. Então você vê que você, seguindo esses passos que a gente fala, você consegue bater o mercado, você consegue montar uma carteira bem mais eficiente. E você vê, né, Marcos, o que a palavra consistência quer dizer, né? Então, depois ali de meados de 2018, você consegue consistentemente ficar acima da média do mercado. Então, é muito importante que vocês entendam que desde o começo, mesmo nos piores momentos, a gente conseguiu ficar acima do próprio CDI, que é um índice de referência pesado, muito pesado. Outro dia eu escrevi num relatório. Não é fácil investir no Brasil com um CDI médio de 2 dígitos aí nos últimos anos. Não é fácil investir, tá? Então é muito importante que você entenda que consistência é isso. Veja, nós não estamos falando de resultados mirabolantes. Nós estamos falando de resultados excelentes, muito bons. Então a gente foi muito bom durante boa parte do tempo. Né? Por isso que a gente gosta da consistência de fundos imobiliários. Tá? É muito importante você enxergar isso para que você entenda qual é o nosso objetivo aqui, qual é a nossa estratégia, a nossa filosofia de investimentos. Quer complementar? Senão a gente passa já para a carteira. Vamos. Então, agora eu vou passar aqui o microfone para o professor Baroni, vou deixar ele comandar essa parte da carteira. A gente vai fazer uma análise agora de um caso real, uma carteira real. Mas antes de falar sobre análise, vamos trazer aqui o Celso Nascimento. Preparado aí, Celso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, olha aí. Tudo bom, Celso? Seja bem-vindo, boa noite. Sim, boa noite a você e a todos os espectadores. Ô, Celso, a gente foi falar ontem que seu áudio não estava muito bom, você melhorou seu áudio, agora ficou melhor do que o nosso, Marcos. Você percebeu isso aí? Agora ficou com voz de locutor FM, agora fiquei até sem graça agora, Marcos. O áudio dele ficou 1000 vezes melhor que o nosso agora pronto. Semana que vem você já está escalado para tocar live com esse áudio aí, é uma maravilha. Tudo bom, Celso? Quem sou eu? Sim, tudo bom. Então vamos lá. Bom, eu queria primeiro assim, levantar alguns pontos com você antes da gente falar da carteira. Um pouquinho, né, de como é que você conheceu a Suno, de como é que você toma as suas decisões aí dentro daquilo tudo que a gente já providencia para você com relação a conteúdo, né? Eu iniciei minha carteira aproximadamente 5 anos atrás, né? E na época se tinha pouco material. E eu passei a pesquisar na internet e me deparei com inúmeros vídeos, né? Dentre eles, alguns seus. E, aliás, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa sua, como eu diria,
esse amor que você tem pelos fundos imobiliários. Como você diz, você respira fundos imobiliários. Eu também fiquei apaixonado pelos fundos imobiliários e, de certa forma, me identifiquei com você. E por isso passei a segui-lo nas redes sociais. E quando você fez parceria com a Suno, eu também me associei, né, e passei a acompanhar os materiais produzidos por vocês. E foi assim que eu conheci a Sono, mais por seu intermédio, em função dos seus vídeos. Legal, bacana. E assim, obrigado pelo reconhecimento aí. Mas que tipo de conteúdo que você mais consome assim no dia a dia? Além dos vídeos, claro. Eu sou assinante da Sono, né? E Uhum. perdão, os materiais que eu mais consumo são o Suno Radar de FIIs, tá? Porque eu não tenho muito tempo, eu trabalho. E ele me dá resumidamente, semanalmente, um resumo da situação dos fundos. E o Suno FIIs, no caso de novas emissões. Eu costumo dizer que é como se fosse um amigo, né? Do outro lado, eu tenho um amigo falando sobre fundos imobiliários, fazendo uma análise de uma determinada emissão. E, obviamente, eu faço a minha análise e é como se conversasse com você a respeito daquela emissão e tomo a minha decisão. Então, me ajuda bastante. Maravilha, olha que coisa importante que ele disse. Ó. Ele lê o material e depois analisa e toma a decisão. Eu sempre falo isso, nós não queremos seguidores, nós queremos formadores de opinião. Então, aquilo que nós produzimos, aquilo que a gente leva para vocês, não é para que vocês sigam a risco, é para que vocês reflitam, analisem e tomem uma decisão. Em algum momento vai ser mais alinhado com aquilo que nós escrevemos, em outro momento não. E não tem nada de errado nisso, desde que a decisão seja consciente, né? Mas, Celso, falando um pouquinho agora sobre fundos imobiliários do ponto de vista assim, de mudança e impacto na sua vida, e já entrando na questão da renda extra, né? Como é que você usa a renda dos fundos imobiliários dentro do seu dia a dia? Bom, a renda dos fundos imobiliários, ela é toda reinvestida. Por quê? Porque eu trabalho. Então, eu vou completar 65 anos agora em maio. Então, o meu objetivo foi acumulação, tá, para complementar a renda do INSS, né, quando eu deixar de receber o meu salário, a minha remuneração pelo meu trabalho. Então, agora é lógico, é o que foi falado hoje. Eu comecei tarde, eu comecei com 60 anos, né? Então eu tive que fazer aportes mais vultuosos, né? Ao invés se eu tivesse começado lá com 18, 20 anos, podia fazer aporte de R$ 200, R$ 300, estava excelente, hoje eu estaria na mesma condição, né? Mas como eu comecei há 5 anos atrás, então obviamente eu tive que acelerar os meus aportes. Mas os objetivos estão sendo atingidos, tá? De certa forma, com o que eu recebo de renda com os fundos imobiliários, juntando com o INSS, tá, o que eu vou receber do INSS, perdão, vai dar praticamente o meu salário. Tá? Então, eu não vou ter perda de qualidade de vida. Então vamos lá. Então o senhor começou com 60 anos, está com 65, e em tese, se o senhor aposentar amanhã, o que o senhor vai receber do INSS e o que o senhor tem de renda extra dos fundos imobiliários já equacionaria o padrão de vida do senhor. Exatamente, mantém. Mantém. Então, mesmo com. Né, ontem o pessoal estava falando, comecei tarde, com 51, será que eu ainda tenho chance? Que mensagem que o senhor dá para essa turma aí? Eu vi. Comece. O ideal é começar cedo. Por isso eu coloquei o meu neto já está investindo, os meus 3 filhos, tá? Os filhos da minha namorada, todos estão investindo por influência minha, tá? Por quê? Eu acho que é um conselho que eu dou, né? Comece cedo. Se não pode aportar, mas eu tenho que curtir a minha vida, não vou. Não, você guarda um pedacinho, né? Que não vai lhe fazer falta. Mas eu quero viajar. Tá bom, então viaja esse mês, sei lá, os 3 próximos meses, você não precisa aportar. Né? Aporta quando puder, mas aporte. Sempre que puder, aporte. Porque, como também foi falado hoje, ao longo do tempo,
tá? Torna-se uma bola de neve, né? E ela vai se acelerando. Então, eu comecei tirando do meu salário. Hoje, se eu não quiser, eu não preciso tirar do meu salário. Os próprios fundos imobiliários, o rendimento, né, obtido já faz a bola de neve crescer, né? Aí eu estou me utilizando para ajudar os meus filhos no crescimento da deles. Quer dizer, eu deixei de investir na minha, passei a investir na deles, porque a minha já vai sozinha, já anda sozinha. Vai ficar nesse legado aí, né? Eu falo que essa geração nossa, ela vai deixar esse legado, né? De educação financeira, de investimentos, isso é muito bacana. E cada um faz dentro do possível, né? O senhor fazendo com 65, eu fazendo com 43, o Marcos fazendo com 28, né, Marcos? 28, 29. Não é isso? Isso aí. Então, nós temos aqui 3 gerações que se complementam e estamos juntos na mesma tela falando sobre fundos imobiliários. Então, essa é a magia do processo. Mas vamos trabalhar, Celso? Vamos trabalhar? Sim. Então vamos trabalhar. Deixa eu voltar aqui agora. Marcão, preciso de você aí agora. Vamos lá, então, começar a análise da carteira. Então, a primeira coisa aí, né? 85% em fundos imobiliários, 15% em ações. Né? Eu vou dar um pitaco aqui, o Marcos também, e depois o Celso fecha. O meu pitaco é mais agressiva, justamente porque você tem uma concentração maior. Não há nada de errado nisso, desde que você tenha um ciclo de competências bem aprofundado em fundos imobiliários. Me parece que sim, o Celso está se desenvolvendo cada vez mais nesse sentido. Quando eu vejo 15% em ações, a leitura que eu faço é que ele está querendo um pouquinho aí de nitro, né, de turbo na carteira, então eu imagino que as ações que ele está selecionando aí, tentando uma forma até de acelerar um pouquinho mais esse processo dele, com prudência, porque ele tem 65 anos, então não pode errar agora. Agora é hora de ser um pouco mais conservador mesmo. A única coisa que eu sinto falta aí é de não ter uma parcela em renda fixa também. Eu acho que entre 10% e 20% em renda fixa é quase que mandatório, mesmo no começo da sua vida até o final, não pelo efeito matemático do processo, mas também pelo efeito psicológico, que eu acho que é importante você ter uma reserva, porque numa situação limítrofe que a gente não sabe qual é, por hipótese, uma emergência qualquer, uma situação totalmente inesperada, né, imponderável, às vezes você vai ter que ser levado a vender um ativo em renda variável num momento ruim. Então, esses são os meus pitacos. Marcão? Não, acho que é bem por aí. Por estar num estágio da vida onde logo mais a busca é a renda, acho que faz sentido você ter aí uma porcentagem maior em fundos imobiliários. Não sei exatamente o que tem ações, poderiam até ser ações em dividendos, então é uma coisa a se pensar, mas acho que faz sentido algo assim. Essa parte da renda fixa também faz sentido. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente estar preparado para esse dia do amanhã, que pode vir a ser um momento difícil, é bastante importante, porque daí você começa a dar aqueles passos para trás que eu tinha falado, né? Se você tem que tirar alguma coisa em um momento ruim, você começa a dar alguns passos para trás. Então, ter uma parcela ali, que seria mais uma parcela de proteção, faz todo sentido. Então, nessa parte aqui, eu só tenho a concordar com tudo que o professor Baru. Superamos 2.000 pessoas. Antes da gente abrir quais são os fundos imobiliários, com a palavra o dono da criança. E aí, Celso? Bom, como eu disse há pouco, eu comecei tem 5 anos a investir em fundos imobiliários. Então, eu tenho ações de 3 anos para cá apenas. Por quê? Necessidade de diversificar um pouco e colocar um pouquinho de pimenta na carteira, né? Agora, como o meu objetivo é a renda complementar, ou seja, complementar a renda, né, depois de aposentado, então eu estou visando realmente a renda. E os fundos imobiliários me dão renda. Não que ações não dê, porque as minhas ações são ações pagadoras de dividendo. Tá? Eu priorizo as pagadoras de dividendo, que funciona mais ou menos igual os fundos imobiliários. Agora, é lógico, as ações elas são mais voláteis, né? Então, é possível, às vezes, você tirar proveito dessa volatilidade. Mas os fundos imobiliários realmente é o que eu gosto. Eu me apaixonei, eu sempre gostei de imóveis. Quando eu li a matéria sobre a primeira matéria, primeiro contato que eu tive com fundos imobiliários, eu disse, é isso, produto perfeito. Eu me apaixonei, realmente foi amor à primeira vista com os fundos imobiliários. Então, eu acho que quero sim complementar minha carteira com renda fixa. Eu sei que eu preciso fazer. Só que eu não consigo. Aí é um problema meu. Porque eu digo, se eu tenho um dinheirinho, ao invés de colocar
esse dinheiro na renda fixa, eu prefiro comprar ou ações ou comprar fundos imobiliários que eu sei que eu vou ter uma renda logo na frente. Por exemplo, fundos imobiliários, logo no mês seguinte eu estou recebendo rendimentos, né? Os fundos imobiliários hoje, minha carteira dá em torno de 1%. Né? A carteira como um todo, mesmo considerando os fundos que pagam menos, né? Os fundos de laje corporativa, logística, shopping, etc. Minha carteira está dando aí na faixa de 1%. Porque o meu forte, a grande quantidade, a maior quantidade é exatamente em papéis. Papéis está pagando muito bem atualmente. Então, eu não consigo receber aquele. Tudo bem que agora melhorou com o aumento da taxa Selic, mas quando estava 2%, eu não consegui investir em renda fixa para receber 2% ao ano, quando eu posso receber 12%, 13%, 14%. Mas eu pretendo fazer. Não sei se o senhor percebeu, mas tudo que o senhor falou quando foi falar de renda fixa foi do ponto de vista matemático. E mais uma vez eu deixo a provocação aqui. A renda fixa, na minha visão, hoje ela é mais do ponto de vista psicológico. É de você saber que você tem uma reserva, de que numa situação limítrofe você não vai ser obrigado a desfazer do seu patrimônio. Então, se você muda a leitura da decisão para esse caminho, você se sente mais confortável, tá bom? Mas pode deixar a live mais leve. Pode falar. Sim, só um parênteses. Eu concordo com você, tá? Mas como eu tenho salário, eu trabalho e eu não dependo, ainda não dependo da renda dos investimentos, tá? Então por isso que eu me sinto tranquilo. Nem mesmo tenho essa margem de segurança, tá? Que é necessária. Eu não tenho. Eu não sinto necessidade. E como a facilidade de você negociar os seus ativos é muito grande, então, sinceramente, eu não. Eu tenho aberto mão. Eu sei que está errado, mas eu tenho aberto mão dessa margem de segurança. Bom, só para deixar a live mais leve um pouco, para fazer uma brincadeira, ó, você já perdeu 15% do seu juízo, não vai perder muito mais do que isso não, hein? Tá certo. Marcos, agora quem entendeu a piada, tudo bem. Quem não entendeu, paciência, né, Marcos? Sei exatamente do que você está falando. Vamos lá. É brincadeira, viu, pessoal? Só para deixar mais leve. Vai lá, Marcão. Bom, a primeira pergunta aí é quantos fundos tem que ter, né? Com 85% do patrimônio, na minha visão, ele teria que ter entre 20 e 25 fundos. Salvo engano, ele tem 28, e a gente vai ver os números daqui a pouco. Mas antes de chegar nos números, vamos falar de setor. Marcos, fazendo um bate-bola, eu dou um pitaco, você dá um, e a gente faz um bate-bola aqui, um ping-pong. Na minha visão, 57% em fundo de papel, como a gente falou agora há pouco, você tem um risco de crédito mais elevado. As pessoas que investem em fundos imobiliários, a maioria delas começou a investir recentemente. Não é o caso do Celso, ele até tem um pouquinho mais de história. Mas a grande maioria das pessoas só está vendo o lado bom do fundo de papel, de pagar muito. Quando você vê que o fundo de papel pode pagar bem menos do que você imagina, ou até abaixo de um fundo de tijolo, e o potencial de valorização do fundo de papel é muito limítrofe, né? Dificilmente você vai encontrar fundos de papéis, salvo-se raríssimos momentos, o fundo de papel não vai negociar com ágios de 20%, 30%. Então, ele é um valor patrimonial mesmo, ele é uma cota 100 de mamando a caducando, ou seja, a ideia é que você comece a sua vida investindo em fundo de papel e lá na frente você entrega o mesmo valor monetário. A diferença, e aí eu concordo com o Celso, que ele está reinvestindo. Então, mesmo tendo 57% em fundo de papel, eu vejo como um ponto de atenção, mas eu não vejo um problema, porque ele está reinvestindo. Se ele não tivesse reinvestindo, seria um problema, porque ele teria um patrimônio muito desprotegido contra a economia real, tá bom? Então esse é meu primeiro pitaco. Vai lá, Marcão, para eu não falar demais. Antes de eu só comentar aqui o segundo ponto, só para dar o contexto, na terceira posição ali, que são 9% em híbrido, só para as pessoas terem ideia do que é esse híbrido, que poderia ser qualquer coisa, você pode dividir aí mais ou menos como se fosse metade dos 9% para lajes e metade para logística, tá? Só para vocês terem uma ideia da porcentagem dos setores de fato. Mas o segundo ponto que eu ia falar era complementando, na verdade, o que o professor Baroni falou. Então, assim, para mim, por exemplo, na minha carteira, tem alguma coisa ali por volta de 50 ou até mais em papel, eu não vejo muito problema. Mas o Celso estava mencionando agora há pouco, ele já está com 65 anos, ele está reinvestindo tudo hoje,
mas eventualmente não sei até quando ele pretende seguir dessa forma, ele vai começar a consumir essa renda. Quando você tem ali 60% quase de papel, a gente tem que lembrar que essa renda é composta não só dos juros que os CRIs pagam, mas também da correção monetária. Então, se você passar a consumir 100% da sua renda, você está, em tese, consumindo o que seria a correção do seu patrimônio pela inflação. Então, quando você está nesse estágio de consumo da renda, ter tanto papel assim, ele acaba te exigindo, ou pelo menos fazendo com que você pense um pouco em reinvestir parte disso. Quanto mais papel, mais você deveria reinvestir. Então, ter esse cuidado para você não eventualmente começar a consumir sua renda, consumir por alguns anos e começar a notar que seu poder de compra não está muito condizente ali com a evolução da economia. Então, quanto mais papel, mais você cria essa necessidade de reinvestimento. Então, só tomar um cuidadinho com quanto você dosa isso. Muito bem. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, shopping. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. O setor de shopping centers é um dos melhores setores da Bolsa, só que vocês estão com uma nuvem na frente, que foi criada pela pandemia. 90% do mercado investe de 2019 para cá. E vocês esquecem que lá em 2018, 2019, até um pouco antes, claro, os fundos de shoppings, eles tinham os menores yields. Por que eles tinham os menores yields? Eram os fundos que negociavam com maior spread, maior prêmio aqui, menor, assim, yield, porque a cota era muito sobrevalorizada. Porque o shopping, ele carrega muitas coisas interessantes. Primeiro, do ponto de vista imobiliário, a maioria dos shopping centers estão dentro dos centros urbanos. Segundo ponto, são ativos praticamente irreplicáveis. Você não faz 2, 3, 4, 5 shoppings um do lado do outro. Segundo ponto, você tem uma defasagem muito grande do ponto de vista de ABL per capita. Né? Então, o potencial de crescimento de shopping centers é muito grande ainda no Brasil. Outro ponto, o e-commerce claramente não veio para destruir os shopping centers, pelo contrário, eles estão se reinventando, vão se transformar em marketplace. Outro ponto, o shopping center é um ambiente climatizado, é gostoso, é interessante estar em shopping center, é seguro, é interessante do ponto de vista de entretenimento, estão se reinventando também as praças de alimentação com marcas de restaurantes mais sofisticadas, com variedades maiores com relação a tipos de gastronomia. Então, o problema é que a pandemia jogou uma nuvem muito pesada para dentro dos shopping centers que as pessoas não estão valorizando. E para finalizar aqui o meu raciocínio sobre shoppings, ele é o ativo mais vivo dos setores. O que eu quero dizer com isso? Você não reinventa uma laje corporativa, você não reinventa um galpão logístico, você pode adaptá-lo para alguma operação ou outra, mas o shopping center ele é reinventado. Eu posso ter uma mudança de mix em que eu direcione aquele fluxo ou aquele tipo de operação para uma determinada classe social, para um determinado desenvolvimento do bairro, para a região que ele está inserido. Se ele for dominante, então você consegue anexar mais recursos, agregar mais serviços. Então, ele é vivo. E por fim, eu não consigo parar de falar, porque realmente tem muitas vantagens. E, por fim, ele é o ativo mais alinhado. É onde o gestor tem menos capacidade de decisão, porque normalmente tem um grupo junto que tem um peso maior do que o próprio gestor. Você tem uma BR Malls que está junto, você tem uma Iguatemi que está junto, você tem uma marca muito grande junto do gestor, que ele é um sócio, para tomada de decisão. Então, quando eu vejo uma carteira com 2% em shopping, por exemplo, e 6% em agência bancária, que é um setor que, na minha visão, ele não tem muito mais o que se desenvolver. Eu falo que a gente tem que ir para onde a água está correndo. E, claramente, a gente não vai ver emissões, a gente já não está vendo emissões para se comprar agências bancárias na mesma intensidade. A Caixa até fez um aí recentemente, mas a ideia é que isso fique cada vez menos relevante dentro do macro da indústria. Então, não é para onde o dinheiro está indo, não é para onde a energia e a análise está indo. Então, quando eu vejo uma carteira como essa, na minha visão, está desbalanceada sobre esse ângulo aí. E, Marcos, desculpa ter tomado muito tempo, mas eu acho que se fez necessário. Pô, mas você roubou meu ponto aqui, que eu ia mencionar as agências bancárias. Paciência, Marcos, paciência. Não, mas vamos lá, eu vou elaborar um pouquinho mais em cima disso. Vai lá, tô te sacaneando. Vai lá, fala de agência, eu falei pouco, fala aí. Não, eu só ia mencionar o seguinte,
Quando eu invisto, a gente mencionou isso bastante durante essa aula também, a gente está pensando na perpetuidade do negócio, a gente está pensando na sustentabilidade, no longo prazo. Então, hoje, o cenário que a gente tem de agência bancária não é muito promissor. A gente viu até, inclusive, alguns fundos aí de agências bancárias tentando fugir de ser tematicamente apenas agências bancárias. A gente também viu outros fundos tendo aí algumas renegociações até um pouco polêmicas com o inquilino. Então, o setor de agência bancária não é um setor que tem tantas perspectivas no futuro. Ter 6% da carteira dentro desse setor, eventualmente, pode vir a ser um problema, porque a gente não sabe o que de fato vai virar lá para frente. E até, eu não vou mencionar agora, porque a gente tem o próximo slide que dá para a gente mencionar melhor, mas ainda tem um outro componente em cima desses fundos de agência bancária, que são características deles, que também, na minha visão, traz um pouco mais de risco. Mas aí eu deixo para o próximo slide que dá para comentar melhor. É isso, vamos para o próximo que eu acho que vai ficar mais claro, né? Aí eu já faço uma ponderação. Bom, primeiro ponto aí. Você tem uma carteira muito grande, salvo engano, 28 fundos. Ok, você está acima do teto que eu acho necessário. Como eu falei, com 85% do patrimônio em fundos imobiliários, você não precisaria ter mais do que 25 na minha visão, tá? Onde eu vejo um problema aí, claramente, muita exposição em Iridium. Só que mesmo tendo muita exposição em Iridium, mesmo sendo um fundo bastante diversificado, mesmo sendo um fundo que historicamente entregou bastante resultado, quando você tem uma carteira numericamente grande, é importante que você faça valer essa diversificação. E aí você abra mais o leque para que você possa capturar melhores resultados a partir dele. Então, se você tivesse menos Iridium e mais espaço em outros fundos de recebíveis, certamente você teria mais renda e menos risco. Percebe o que eu quero dizer? Isso é um ponto muito importante. Você está tomando um risco desnecessário de uma exposição exagerada num fundo. Eu sei que pode ter sido porque você arbitrou numa emissão e acabou ficando. Sempre tem esses motivos por detrás, né? Mas o que eu quero deixar aqui é como regra geral. Não estou falando só para o Celso, tá, Celso? Eu acho que analisar a sua carteira é muito importante para você, mas é mais importante para as 2.100 pessoas aqui que estão nos acompanhando ao vivo e que vão assistir essa live depois. Então, assim, se você tem uma carteira numericamente grande, vamos falar o seguinte, vamos dar 2 passos para trás. Se eu estou focado em meia dúzia de fundos, é normal que eu vou ter uma meia dúzia de fundos com uma exposição muito alta. Mas a partir do momento que eu vou para ter 25, não tem sentido você ter 20% em um, porque você está tomando um risco direcional à toa. É muito melhor você reduzir ele e espalhar esse dinheiro em outros fundos que pagam tão bem quanto ele, percebe? Você não vai estar no risco direcional e vai estar ganhando mais dinheiro. Esse é um ponto que eu queria trazer. Você quer falar alguma coisa, Celso? Parece que... ou não? Tranquilo? Assim, voltando ao slide anterior, certamente eu já sabia que você ia fazer esse comentário, até porque realmente está desbalanceado em termos de papel. Agora, só que em relação ao papel, os fundos de papéis, foi mais ou menos de 1 ano e meio para cá, tá? que eu aportei mais em papel, para aproveitar esse boom dos papéis. E agora deixa eu estar que a estratégia qual é? É que ele alimente todos os demais, tá? Com exceção, tá? Porque eu não tenho comprado mais, é coisa antiga, as agências bancárias, tá? Que vocês têm total razão. A agência bancária já é um futuro incerto, né? A tendência, o que a gente está vendo, são fechamentos de agências. Então, tudo bem, tem um imóvel por trás. Tá? Você vai um inquilino, provavelmente vem outro, vem a venda do imóvel, de qualquer maneira o imóvel está lá. Quer dizer, o risco não é assim. Então, eu não vejo, pelo menos eu não vejo como um risco tão grande. Agora, para quem quer renda, realmente é arriscado. Mas então a intenção é essa, é que esse rendimento potencializado dos papéis, eles alimentem os demais fundos da carteira, entendeu? De modo que essa pizza comece a ficar mais bem distribuída. Essa é, mas eu reconheço que a exposição a papéis está excessiva, sem sombra de dúvida. E o Iridium, sim, e o Iridium é um fundo que eu comecei, eu entrei dele no início, no IPO, gosto muito da gestão,
Tá? E eles fizeram uma série de emissões, que foi uma outra estratégia que eu utilizei. Por que tantos fundos? Aí também é uma outra justificativa. Tá? Eu abri o leque de fundos para captar novas emissões. Porque se eu tivesse 2, 3 fundos de papel, então eu ficaria na dependência desses 3 fundos fazerem emissões. E se eu tenho, vamos dizer, 10 fundos, então a probabilidade de eu ter quase uma emissão a cada 2, 3 meses para entrar, e normalmente as emissões, pelo menos, estavam sendo feitas num preço mais barato do que o de mercado, então era uma forma de você até mesmo é, é, me fugiu o nome agora, como é que quando você vende o próprio Arbitrar, fundo, arbitrar. arbitrar. Inclusive, Uhum. no caso do Iridium, eu fiz a arbitragem algumas vezes. Eu tinha mais. Né? Então, seria isso. É lógico, tudo Tá. tem uma lógica, né? A minha lógica pode ser não ser a mais Não, correta. claro. De novo, não tem carteira igual. Marcos, faz mais um comentário, depois eu faço mais outro aqui. Beleza. Complementando aquilo que eu estava falando no slide anterior, qual que era também o ponto que eu acho que acaba trazendo mais risco para a carteira? Isso também é uma preferência minha, mas vamos lá. A parte dos 6%, acho que era 6%, né, de agências, se você olhar como aquilo está dividido, os fundos de agências são 3, que na verdade tem um pouco de lajes misturado ali, mas é o BBFI, BBPO e o BBR... Como é que é? Tem mais um que eu perdi aqui na tela. BBRC. Isso. Esses 3 são de gestão passiva. Então, de novo, pensando em sustentabilidade, longo prazo, crescimento, fundo de gestão passiva é um fundo que está ficando para trás. Apesar de esses fundos de gestão passiva serem fundos que têm mais de um imóvel, o que já traz um pouco mais de segurança em termos de diversificação, ainda assim é um inquilino apenas lá dentro. E a gestão é passiva. Então, eu tendo a evitar fundos de gestão passiva por esse tipo de pensamento, né? Pensamento de longo prazo. Então, isso daí é só complementando aquela parte também das agências bancárias. Fazendo um comentário aqui, não tenho nada contra gestão passiva, mas a partir do momento que você vai por esse caminho, aí sim você tem que ter 30, 40, 50 fundos na carteira, porque você vai diversificar pela quantidade de fundos, consequentemente pela quantidade de imóveis. Então, às vezes você tem um fundo que ele já consegue dissipar esses riscos para você. Mas esse é uma outra pauta, um outro fórum de discussão. Quero voltar aqui para a carteira agora e falar um ponto que eu acho bem pertinente aqui, tá? A partir do momento que você está numa situação como essa, as pessoas se perguntam, o que eu faço? Eu vendo, então? Né? Eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, quando você está em fase de aportes, quase nunca é necessário vender. Vou repetir. Quando você está em fase de aportes, quase nunca é necessário vender. Ou seja, você vai fazendo novos aportes e você vai reequilibrando a carteira naturalmente. Esse é um ponto. Segundo ponto, o que você faz? E aqui eu não vou citar fundos específicos, para não parecer que a gente está fazendo recomendações diretas aqui na nossa live, mas quando você tem fundos com esses valores residuais de 1%, que você sabe assim, poxa, isso aqui não vai dar em nada mesmo, está aqui porque está, existe uma estratégia que normalmente alguns gestores de portfólio gostam, que é você vender isso, mesmo tendo um prejuízo, guardar aquele efeito fiscal, né, aquela vantagem fiscal, e ajustar algumas posições que você está no lucro, se valendo daquela perda que você teve, e fazer essa compensação fiscal para você meio que recomeçar a sua carteira, restartar a sua carteira. Talvez, Celso, conhecendo o Celso Pessoa aqui agora na live, talvez não seja necessário você fazer isso agora. Mas em algum momento, quando você falar, bom, agora me aposentei mesmo, agora eu vou ter que olhar isso aqui com mais atenção, agora é a hora, então, de eu dar esse restart na carteira, e aí sim vou fazê-la da maneira que eu acho que é a mais correta ou a mais ajustada para o meu perfil e para aquilo que eu quero. Então, fica essa dica para as pessoas aí, para elas poderem se avaliar. Eu acho que a sua vida também é feita de ciclos. Às vezes agora não é hora de você tomar uma decisão nesse vulto, de você praticamente desaparecer com 8 fundos aí da sua carteira. Porque na minha visão, a sua carteira poderia perder aí 8 fundos, ela continuaria praticamente com o mesmo risco, ou até menor, e vou te dizer mais, com mais retorno. Na minha visão, você está tomando alguns riscos aí, desnecessariamente. Talvez isso não vai ser tão evidenciado, porque você tem quase 60% do seu portfólio em fundos de recebíveis. Mas acredite,
dando uma saneada na carteira, você ganha eficiência, você tem mais controle dos ativos, você vai canalizar a sua energia para aquilo que realmente interessa. Por exemplo hipotético aqui, você pega lá um XPCI com 1%, um RBRR com 1%. São 2 fundos muito bons. Perfil high grade, ok, beleza. Mas a pergunta que eu te faço é, o que é que esses 2 fundos que tem lá 30, 40 CRIs lá dentro, com 1%, ou seja, cada CRI é 0,0 nada do seu portfólio, sendo que você poderia pegar e canalizar isso para outros fundos de recebíveis que talvez tenham um potencial e um rendimento melhor. Então, percebe onde eu quero chegar? Então, isso é muito importante das pessoas entenderem. E aqui eu peguei aleatoriamente, tá? Eu fui na lista aqui embaixo e peguei 2 fundos de papéis que tem pouco, tá? Só isso, nada mais do que isso. Enfim, é isso, né, Marcos? Eu acho que fechou do seu lado aí também. O que precisa mais? Eu queria só, aproveitando, não vou me estender muito não, mas só para complementar o que você falou, que era um outro ponto que eu ia mencionar, nessa carteira também, pensando também nessa virada de chave, começar a fazer ajustes, mudar, vender, enfim, comprar, tem alguns fundos que têm uma liquidez muito baixa. Então, se você eventualmente for fazer vendas e potencialmente até acabar sendo um cenário ruim do mercado como um todo, você ter fundos com uma baixa liquidez pode piorar muito para você sair do fundo. Então, você pode acabar vendendo com muito prejuízo ou pode não acabar vendendo direito como você conseguiria. E tem, se não me engano, acho que são 5 fundos aí que tem uma liquidez ali perto de 100 mil. Se não me engano, tem um com menos de 100 mil por dia. Então, são liquidez muito baixa. Posso dar uma dica geral? Nunca mantenha na carteira fundos que você não tem coragem de continuar comprando. Nunca mantenha na carteira fundos que você não tem coragem de continuar comprando. Talvez você possa não se sentir motivado porque o preço está fora, que você está enxergando uma outra oportunidade. Mas se a palavra for coragem, não vejo o sentido de manter. Você vai estar carregando um peso sempre, você vai estar sempre olhando para aquilo ali e carregando um peso. Eu sou a favor de você virar a página e seguir a sua vida. Canaliza a energia. Aquele cavalo, né? Vai dar água para um cavalo que pode andar mais. Se você tem um cavalo que você sabe que não vai sair da raia, que não vai sair da... Me foge aqui agora. Não. Como é que chama, Marcos? Fugiu. Da cocheira. Da cocheira, que não vai sair da cocheira, é melhor você liquidar a fatura ali e ir para frente, tá bom? Ok, no caso desses fundos menores, tá, que foi colocado agora pelo Marcos, a ideia era a seguinte, por isso que eu tenho poucos, tá? Eu disse, bom, eles vão precisar crescer. Para crescer, vão fazer novas emissões. Então, eu entrei na expectativa de novas emissões. Só que aí mudou, aí a taxa Selic começou a subir, o preço deles caíram, né? Então, eu acho que agora emperrou, porque não compensa eles, não dá para fazer uma nova emissão. Então, realmente é um peso. Tornou-se um peso. Celso, nós temos ainda mais uma surpresa para a turma aqui. Eu queria te agradecer muito a sua simpatia. Parabéns aí pelo exemplo que você está dando para a família toda, né? Ao auge dos seus aí 60 anos, 65 anos de idade, levando conhecimento para a família inteira. Parabéns. Eu agradeço. E, em parte você... Aliás, você fez parte disso, né? Desde o início. Obrigado a você. Muito obrigado. Sempre estaremos disponível aqui. Boa sorte, bons investimentos e até uma próxima, tá bom? Se Deus quiser. Foi um prazer. Um abraço. O prazer foi meu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Marcão, você assume aí de novo? Vamos lá. Só para dar aqui, concluir essa parte para o pessoal, muitas das informações que a gente passou aqui potencialmente pode parecer complicado, não sei como é que avalia indicador, não sei como eu faço essa análise de carteira, não sei como eu faço todo esse balanceamento. Normal, faz parte. Você está começando agora, você não vai saber isso tudo de cara. Inclusive, grande parte do que a gente faz aqui é isso, é justamente passar esse conhecimento para vocês, ajudar vocês a ter essa visão, ajudar vocês a entender como montar a sua carteira. E o Barani até mencionou no começo que a gente não está querendo meros seguidores de fazer tudo literalmente como a gente escreve, mas sim investidores, pessoas que conseguem pensar, avaliar e tomar as próprias decisões também com o nosso auxílio. Inclusive, já mencionei que vocês conseguem eventualmente aqui nos próximos dias já começar a receber renda dos fundos imobiliários. Data base aí de vários fundos no fim da semana, vocês já podem começar a receber renda no mês que vem. Mês de maio. Mês de maio, isso aí. Menos de 30 dias, né, Marcos? Porque menos de 30 dias. Adquire as cotas até o final dessa semana, em menos de 30 dias você já consegue receber os rendimentos.
É isso. E a gente preparou aqui uma surpresa para vocês. A gente reuniu bastante recurso e materiais para vocês conseguirem participar dessa jornada. E a gente vai estar para guiar vocês. Eu, professor Barani, a gente vai estar ajudando vocês. E queria pedir para o pessoal aqui que está me ajudando com a live para colocar o videozinho que a gente separou para vocês. Olá, eu sou o professor Baroni e nesse vídeo vou te dar um spoiler da nossa carteira de investimentos. Essa é a área do investidor Suno. Olha que bonita! Você vem aqui no menu lateral e clica Suno FIIs. Olha só, tem mais de 15 fundos imobiliários disponíveis para você. E aqui você vê o ticker do fundo imobiliário, preço de entrada, que é um valor legal para você comprar, preço teto, que é um valor máximo que você possa pagar por esse ativo. E eu estou recomendando comprar agora ou não. E ainda tem um ranking que mostra quais tickers priorizar na hora de comprar ou reinvestir. Olha só, esses são os 3 primeiros. E quem é assinante Suno FIIs tem acesso às minhas recomendações, relatórios, plantões semanais e dúvidas comigo e ainda outras vantagens. Se você ainda não é assinante, chegou uma ótima oportunidade. Nós liberamos aqui um combo onde, além da assinatura, você ainda leva 2 cursos da Suno e um workshop comigo com super desconto. Agora é hora de investir em fundos imobiliários. Aproveite! Então, como o professor Baroni muito bem explicou no Caboclo vídeo... bonito esse, hein, Marcão? Que caboclo bonito esse, hein? Tá de parabéns, viu? Ficou muito bom. Mas então, pessoal, a gente montou esse combo para vocês com algumas exclusividades nele. Eu vou explicar para vocês aqui item por item, mas o resumo e tal, o QR Code, para quem já tiver com pressa e quiser aproveitar a oportunidade, só você escanear aí o QR Code para vocês poderem aproveitar a oportunidade de assinar, né? Comprar este combo com 50% de desconto, ou seja, metade do preço. O que você tem esse combo? A assinatura Suno FIIs, que vem com a carteira de fundos imobiliários, mais algumas coisas que eu já vou explicar. Curso Viva de Dividendos, para ajudar vocês a montar essa sua carteira. São os passos iniciais para você montar uma carteira de dividendos, rendimentos de fundos imobiliários, inclusive até menciona alguns outros ativos se você quiser. Também tem o curso Investindo em FIIs, que é o curso de fundos imobiliários, e um workshop exclusivo. Aí agora eu vou explicar para vocês, detalhe por detalhe, o que é cada um desses itens. E, de novo, tem o QR Code aí a todo momento para vocês poderem escanear e assinar e conseguir aí os 50% de desconto, que é só até hoje, tá, pessoal? Só até hoje, tem mais até meia-noite, é o quê? 2h30 mais ou menos. Então, aproveitem. Mas vamos lá, o que é a assinatura fundos imobiliários? Na verdade, em vez de falar da assinatura de fundos imobiliários, eu vou deixar o professor Baroni, porque ele é o pai da criança aqui, então acho que ninguém melhor do que ele para explicar o que tem na carteira, na assinatura, desculpa. Vamos lá, então, legal, Marcos. Primeiro, a gente tem realmente uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Hoje são 16 fundos imobiliários e nós temos uma lista, inclusive, alternativa, com mais 5. Por quê? Justamente porque algumas pessoas nos pediram. Fala, poxa, Baroni, você tem falado aí que a gente, às vezes, é legal ter entre 20 e 22 fundos imobiliários, até 25 fundos imobiliários. Então, a gente criou essa lista alternativa também. Então, nós temos 16 fundos recomendados e mais 5 fundos que nós gostamos também, que pode compor esse portfólio. Nós temos o relatório Suno Fundos Imobiliários, que é publicado sempre nas quartas-feiras pela manhã, que via de regra a gente faz uma análise de uma emissão ou de algum fundo específico. Como sempre tem emissão, na maioria das vezes são emissões. Amanhã, por exemplo, vão ser publicadas 3 análises de emissões, tá bom? Urca, Valora, índice de preços, e do AFHI, do AF Invest também. Então veja que são 3 análises amanhã, apenas amanhã, tá? Na outra semana também vão ter mais 2 ou 3 análises, na outra semana também, então a gente faz essa uma cobertura. Radar de fundos imobiliários, que é aqui embaixo, ó, o último item, radar de fundos imobiliários, é um documento publicado sempre às segundas-feiras, onde a gente faz todo o resumo do que aconteceu na semana anterior. Então você começa a semana com tudo o que aconteceu na semana anterior, bem detalhado ali para você, tá? Então a gente pega todos os relatórios gerenciais, fatos relevantes, tudo a gente traz para vocês de uma maneira mais resumida, né? Como o próprio Celso falou, poxa, eu trabalho, eu não tenho tempo de pegar e ler, por exemplo, nessa semana foram acho que 28 fundos que nós colocamos no radar. Imagina você ter que abrir 28, né? Seja fato relevante, por aí vai, seria inviável. Plantões de dúvidas semanais, a gente mudou a frequência, era antes quinzenal, a gente passou para semanal. Por quê? Porque como o fundo imobiliário é um assunto que as pessoas estão demandando muita informação, tem chegado muitas dúvidas. Tá? Então, todas as quartas-feiras também, pela manhã, depois que você lê o relatório,
você já pode acessar dentro da área de membros e acompanhar o plantão de dúvidas e mandar sua pergunta também. Se ela não for respondida nessa semana, ela vai ser na próxima, com certeza. Vídeos exclusivos, onde a gente traz algum conceito, alguma informação para vocês, e falamos também aí sobre a parte de reserva de emergência, como eu falei, que é muito importante para todo mundo ter. É isso, Marcos. E daí a gente tem também uma parte do curso de Viva de Dividendos. Ele é um curso inicial que fala sobre o que você precisa ter e se preparar para montar a sua carteira de investimentos pensando em dividendos, pensando em renda mensal, uma renda extra, passiva. Você vai ter todo esse conteúdo. Então, desde reserva de emergência, o que você precisa se preocupar, a mentalidade do investidor, aborda os fundos imobiliários, como você monta a carteira e diversifica para ter esse foco em renda. Então, é um curso que eu acho que complementa muito quem está querendo começar ainda. Ele funciona bastante como um pré-curso de fundos imobiliários. Acho que vai te dar uma mentalidade bem bacana. É só reforçar, viu, Marcos? São 2 cursos aí, né? Sim. Então, sim. É importante as pessoas entenderem que esse curso ele seria ali um pré-requisito para que você possa fazer melhor o curso de fundos imobiliários. Ele não é obrigatório, mas é como se fosse. A gente preparou esse combo pensando nisso, de você se preparar melhor para o assunto de dividendos, para que depois você vá para lá. Ele agrega bastante. E você mencionou sobre coisas para auxiliar a parte de fundos imobiliários. A gente tem alguns bônus que eu já vou mencionar também, pessoal. Então fica até o final aqui dos slides, que tem alguns bônus que a gente preparou especialmente para vocês. Mas o curso de Viva de Dividendos é o primeiro curso e tem o segundo curso, que é o Investindo em Fundos Imobiliários, que aí sim você vai aprender sobre os fundos imobiliários. É um curso dedicado a esse assunto e você vai aprender não só o que a gente mencionou brevemente nessa aula e na aula de ontem, com mais profundidade, obviamente, mas também vários outros conceitos para você montar a sua carteira, aprender a analisar na prática os fundos imobiliários, montar a sua carteira. Isso tudo vai te ajudar. Esse conteúdo é bem para isso. Curso recém-gravado, então esse curso está bem atualizado e a gente ensina a abrir o relatório gerencial, você fazer aquele cálculo de resultado líquido, né? Tudo que a gente comenta nos radares é explicado nesse curso Investindo em Fundos Imobiliários. E aqui vem uma parte que a gente montou exclusivamente para esse momento, tá? A gente não fez isso antes, é um presente especial para vocês aqui nessa live com a gente. É um workshop que são 4 aulas, sendo que inéditas. São 4 aulas inéditas. Que é para ajudar você na prática. Então, se vocês gostaram desse exercício da gente avaliar a carteira, a gente vai ter isso aqui também. Então, o que são essas 4 aulas? A primeira, obviamente, a gente vai ensinar vocês a explorar o conteúdo que a gente tem, que a gente oferece para vocês, porque é bastante coisa. Então, você recebe 2 cursos aqui, você recebe a carteira, você recebe relatório, é radar, é plantão de dúvidas. São muitas coisas e a gente vai passar para vocês como você consegue aproveitar tudo isso para você extrair todo o valor possível dessa assinatura, desse conteúdo que você está adquirindo. Na segunda aula, a gente já começa a entrar na prática. E aí a gente vai aprender como analisar os fundos imobiliários na prática. E aí é mais ou menos aí como a gente mencionou na aula de hoje, os indicadores, o que você precisa prestar atenção, estratégia do fundo. E aqui a gente vai ter a estratégia de como você montar a sua carteira, como você analisar e, obviamente, com a carteira recomendada como base. Então, você vai poder aprender também como você consegue aplicar os conceitos ali para a sua carteira. Importantíssimo! Acabei de confirmar aqui, sim, vai ter certificado para os cursos. Vai ter certificado para os cursos. Pergunta que estavam fazendo no chat, pessoal, confirmadíssimo isso, tá bom, Marcos? É isso aí. A terceira aula vai ser aí, a gente vai pegar alguns assinantes, a gente vai pegar algumas carteiras, a gente vai sortear ali, vai pegar algumas carteiras e a gente vai analisar na prática essas carteiras. Então, você vai ter uma oportunidade de você ter a sua carteira analisada, que nem o Celso conseguiu ali um feedback mais aprofundado da carteira, o que pode melhorar, o que está legal para a sua carteira. E para quem, porventura, acabar não sendo selecionado ali na hora da carteira, também vale a pena você assistir essa aula, porque você começa a pegar o feedback da outra pessoa. Então, pode ser uma coisa que se aplica à sua também. E você vai pegando feedback dessas várias carteiras, dessas várias análises e consegue implementar na sua também, que eu tenho certeza que muita coisa vai valer para a sua carteira também. O mesmo caso com o Celso. Eu tenho certeza que o que nós falamos não serviu só para o Celso, pelo contrário. E por último aqui, a quarta aula é uma aula de tira dúvidas. Então a gente espera que você já tenha conhecido o conteúdo, já tenha feito aí pelo menos uma parte dos cursos, entendido um pouco mais do conteúdo. E na quarta aula você pode falar com a gente para tirar suas dúvidas. Aí você anota o que você quiser perguntar, pergunta para a gente. A gente vai estar mais do que feliz em ajudar vocês.
E tudo isso aqui, lembrando, inédito, exclusivo, é um workshop para vocês. E quem conseguir, quem puder aí, hoje este valor estará por 50% de desconto. É a metade do preço. É um combo que vale R$ 1.592, quase R$ 1.600. Mas para quem comprar hoje e apenas hoje até a meia-noite, vai conseguir esse desconto de 50%, que vai dar R$ 793,78 ou 12 vezes de R$ 66,14. O link está no chat, o link está na descrição. Você também pode usar o QR Code para escanear, mas eu preciso reforçar que é só até hoje esse valor. Amanhã, para quem deixar para amanhã, vai conseguir comprar por um valor mais caro. Se não me engano, vai subir para 897 o valor a partir de amanhã. Então, quem comprar hoje vai conseguir pelo valor pela metade do preço. A partir de amanhã já vai ficar um pouco mais caro. Aproveitem. Marcos, você que sabe tudo aí, o pessoal está perguntando se a pessoa já é Suno Premium, ela pode comprar? Se você já for assinante, você pode comprar. A assinatura ali, na parte da assinatura de Sunofis, ela vai ficar cumulativa com a sua assinatura atual. Então, se você é um assinante de Sunofis, você vai ganhar ali mais um ano de Sunofis. Se você tem outra assinatura superior, a sua assinatura vai continuar funcionando normalmente, mas vai ter um período adicional ali de um ano de Sunofis ao final dessa sua atual. Então, é cumulativo, tá? E ele agora acessa os cursos normalmente. Isso, e tem acesso aos cursos. E lembrando esse workshop também aqui, com as 4 aulas que a gente montou exclusivamente para vocês. O que eu queria falar é o seguinte, esse workshop ele nunca foi apresentado. São aulas realmente inéditas que a gente fez pensando nesse combo, tá? Então é muito bom e importante dar esse destaque para vocês, tá? Ninguém que é assinante da Suno hoje viu esse workshop. É um workshop inédito, algo que nós fizemos exatamente pensando nessa turma agora que está conosco nesse combo, tá? É importante reforçar isso com vocês. E chegou uma dúvida aqui sobre os cursos, é só para lembrar também que é um curso de fundos imobiliários e um outro curso, Viva de Dividendos, que foca bastante em fundos imobiliários, mas também aborda outros tipos de investimento para ajudar nessa trajetória de dividendos, tá? São 2 cursos diferentes e complementares. E aqui para a gente fechar. E para você falar de renda extra, não tem como você não falar de renda extra se não construir o conceito de dividendos e, por consequência, em fundos imobiliários, que é o carro-chefe nosso aqui. E também aqui para completar os bônus. Temos bônus, pessoal. Então, até dia 28, então 28 é quinta-feira. Então, até quinta-feira, quem comprar o combo vai concorrer a 5 ligações, quer dizer, cada uma, né, das pessoas vai ter 5 ligações individuais com o professor Baroni. Então, são 5 ligações que a gente vai sortear dentre aquelas pessoas que comprarem até o dia 28 de abril. Então, são só mais 2 dias. Ô, Marcos, Diego. Vamos mudar esse negócio para 10 aí? Putz, será que o pessoal quer 10? Você me ajuda? Você me ajuda? Acho que, pessoal, vocês iam gostar aí de mais ligações? A gente pode fazer 10 ligações. Agora o duro é que não tem jeito de editar o slide. O pessoal da Suno não vai conseguir editar o slide. Mas está gravado, né? A aula vai ficar gravada, né? O pessoal da Suno vai deixar gravado, não vai? Se vocês falarem aí no chat que vocês querem 10 ligações, a gente faz. Mas tem que falar no chat que vocês querem. Vamos ver. É isso aí. E até o dia 29, ou seja, até sexta-feira, você vai concorrer a 5 ingressos para a próxima edição do FII Experience, que é o nosso evento presencial de fundos imobiliários. A gente fez a nossa primeira edição recentemente e para as próximas aí a gente vai sortear 5 ingressos. E você também vai ter a chance de conhecer o professor Baroni ao vivo, quem sabe aí até assinar um livro que você tenha dele, uma oportunidade de conversar um pouco com ele. E com você também, né, Marcão? O pessoal aqui, eles me excluíram do slide, mas tudo bem. Tem que editar aí, ó. Tem que colocar aqui 10 ligações, trocar professor Baroni e Marcos correr ao vivo. Ó, já tem 2 coisas para editar aí, ó. Pois é, tudo bem, eu não guardo rancor, não. E até o final dessa campanha, a gente também vai garantir aí para o seu combo. Ó, o pessoal tá pedindo 10 ligações, hein? Graças ao Leandro Souza, nós vamos fazer 10 ligações. Leandro Souza. 10 ligações. Sérgio Ferreira, 10 ligações. Então, pronto. Se tiver mais 5 aqui, a gente faz, né? Mais 8, né? Tem que ter mais 8 para dar os 10. E até o fim da campanha lá, Marco. Até o fim da campanha, vocês também ganham um cashback Suno de R$100 para você usar na assinatura que você quiser. Então, até o fim da campanha, você tem aí um cashback de R$100. Lembrando, até o dia 28, você concorre agora até 10 ligações, né? Porque a gente aumentou de 5 para 10 ligações. Até dia 29, 5 ingressos a gente vai sortear para o FII Experience, que é o próximo evento presencial. E até o fim da campanha, um cashback de R$100 para usar nas assinaturas.
Lembrando que isso tudo é até hoje pela metade do preço. 12 vezes de R$ 66,14. De novo, só até o final de hoje, só até meia-noite. A partir de amanhã, para quem deixar para amanhã, vai pensar, vai dormir, pensou amanhã, você pode até fazer, mas amanhã vai ficar mais caro, o preço vai subir para 897, se não me engano. Então, hoje é o único dia que você pode aproveitar os 50% de desconto para você ganhar novamente aqui a assinatura Suno Fundos Imobiliários, com todos os conteúdos que o professor Baroni explicou, a carteira recomendada, o radar, os relatórios semanais, plantões de dúvida e vários outros conteúdos, mais 2 cursos, o curso Viva de Dividendos, curso Investindo em Fundos Imobiliários, 2 cursos mais complementares, e esse workshop inédito e exclusivo com algumas aulas juntos, algumas aulas na prática, análise de carteira e um grande tira-dúvidas aí para você solucionar qualquer dúvida que você tiver. Lembrando mais uma vez, porque não custa lembrar de novo, até meia-noite você aproveita os 50%. Ó, Marcão, 10 ligações. Fechamos 10 ligações então, tá bom? É isso, então acabamos de aumentar o bônus. Pessoal, muito obrigado pela colaboração de vocês. Agora faremos 10 ligações. É isso aí. Muito bem, Marcão. O que mais? Temos mais alguma coisa? A gente, não sei, vamos tirar umas dúvidas aqui, ainda tem bastante gente na live aqui, acho que compensa tirar algumas dúvidas. Pessoal da Suno, qualquer coisa no private chat pode avisar a gente aqui. Isso, o pessoal está perguntando aqui o tempo de assinatura. A assinatura e os cursos têm 1 ano de duração. Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma dúvida. Putz, o chat está lotado de mensagem de 10 ligações, 10 ligações. Talvez tenha sido um erro falar isso aqui. Não, eu me perco nisso aí. Pessoal elogiando aqui a aula, obrigado, pessoal. O QR Code aí para vocês acessarem a promoção está na tela, na descrição também está o link, no chat também tem o link. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta aqui nesse monte de 10 ligações. O curso tem validade de 1 ano, seguir a carteira da Suno já é certeza de sucesso? A gente busca o sucesso com a nossa carteira, a gente já mostrou também ali o gráfico de desempenho da carteira, ela tem batido com conforto a média do mercado, né, o IFIX. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma pergunta. Quem já é assinante poderá participar dos cursos e do workshop. Quem só vai participar do workshop, quem aproveitar esse combo que a gente está oferecendo agora, tá, pessoal? Então, é apenas as pessoas que conseguirem aí o curso através desse combo. Se você já for assinante, só para lembrar, você vai ter a sua assinatura estendida, né? Se você tiver Sunofis, você vai receber mais 1 ano de Sunofis. Se você tiver uma assinatura acima da Sunofis, você continua com essa sua assinatura e você recebe também 1 ano de Sunofis. Então, é uma assinatura cumulativa. E daí, obviamente, você recebe também o curso Vivo de Dividendos, o curso de Fundos Imobiliários e, por fim, o workshop que a gente montou de 4 aulas para analisar carteira, analisar fundo e tirar suas dúvidas. Deixa eu ver aqui se eu pego mais alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Então, professor, alguma mensagem final aqui para o pessoal não esquecer que até o fim do dia que eles podem aproveitar 50% de desconto? É isso, Marcos. Eu acho que assim, a gente cumpriu aqui o nosso trabalho com todos vocês, de mostrar essa perspectiva de vocês colocarem renda passiva para dentro da vida de vocês, pensar realmente que renda extra é algo que faz parte. O Celso deu um depoimento muito interessante, começando com 60 anos, hoje tem 65 e já poderia aí ter, com a renda extra, já poder manter o seu padrão de vida depois de aposentado. Então, é muito importante que vocês entendam que sempre é possível, que há espaço para todo mundo e que nós estamos aqui sempre para ajudá-los a conquistar essa jornada toda, tá bom? Marcos, no mais, obrigado, agradeço também o Celso, agradeço todo mundo aqui do time da Suno que está aqui embaixo, Gabi, Murano, enfim, tem bastante gente aqui, o Yuji e a turma toda, a Alessandra e a turma toda aqui. Obrigado, viu? E Dani também. E Marcão, obrigado você aí também pelo apoio, pela simpatia aí de conduzir todo o trabalho. Não, eu que agradeço. Obrigado de verdade aí todo mundo. Obrigado a todo mundo do chat. Só responder aqui a última pergunta do Alessandro. Quem é assinante da Suno Start consegue mudar? Se você entrar no combo aqui, adquirir o combo, passa a usar a assinatura Sunofis. Aí fica para o final para você consumir o resto de tempo da sua Suno Start, tá? Então você não perde absolutamente nada de tempo de assinatura. Mas é isso aí. Novamente, ó, o Paulo aqui já fez a assinatura dele. O valor está excelente, pessoal. Acho que eu não falei o suficiente, só para lembrar vocês.
meia-noite, você consegue aproveitar 50% de desconto. Amanhã vai ficar mais caro. Amanhã você já não vai ter esse preço aqui. Esse preço é só para até o fim do dia. A partir de amanhã já fica mais caro. E lembrando aí os bônus que a gente tem até o dia 28, as ligações, dia 29, os ingressos, e até o fim da campanha, o cashback. Então, novamente, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Obrigado, professor Baroni. Obrigado, pessoal que está todo aqui no backstage. Espero que vocês aproveitem aí o combo. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Qualquer dúvida também sobre o processo aqui da assinatura, qualquer dificuldade, entre em contato com o atendimento. E a gente fica por aqui e a gente se fala na próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu.